Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto, trazendo mais um Guto Talks. E o Guto Talks de hoje vai ser um pouco diferente. Essencialmente vai ser uma review, sem spoiler, sobre os dois principais jogos da franquia Nier, Nier Replicante e Nier Automata. Mas antes de falar dos jogos, essa intro vai ser um tanto mais longa porque eu queria dizer que eu sou um fã bem recente desse universo. Meu primeiro contato com ele foi em outubro do ano passado. E eu já queria fazer essa ponte também para agradecer demais o meu amigo Paulo, que me deu o Automata. Eu costumo brincar com o Paulo que todo aniversário ele me presenteia com uma porrada emocional. Porque em outubro de 2022 ele me mostrou Cyberpunk na Netflix, né, o seriadinho, no caso o desenho, e uma semana depois Arcane. E eu juro pra vocês que quando eu terminei, devia ser umas 5 ou 6 da tarde, aí do Brasil, eu tava no Brasil, e eu simplesmente fui caminhar na rua. Eu fui até a praia e fiquei lá caminhando na praia de São Conrado, olhando pro horizonte, porque foi uma experiência, sabe? Mas não se restringe só ao mês do meu aniversário, não. Tem grandes filmes, tipo Rei do Show, Interestelar, e todos que eu vi com ele ali meados de 2016. E enfim, e jogos também, além, né, de Nier, ele me mostrou Undertale, Persona, Danganronpa. Anime então esquece, 85% dos que eu já vi foram todos com ele. E eu acho que seria desonroso eu fazer esse Good Talks sem agradecê-lo. Paulo, muito obrigado por sempre me proporcionar experiências magníficas que vão muito além das mídias, né, que você me apresenta. Eu foquei nelas aqui por conta do tema e tudo, mas a experiência magnífica já é ser seu amigo, né? Mas de volta pro Guto Talks, que a propósito foi o Paulo que deu que nomeou, né, que me deu a ideia do nome, mas enfim. Em outubro de 2023 ele me deu o Automata e eu amei. Desde então eu tenho lido, ouvido, assistido, jogado tudo dentro do possível que seja relacionado a esse universo. Mas o meu primeiro contato com material que explorava o universo além do Automata foi o remake do seu antecessor, Nier Replicante, que eu amei também. Eu tenho o Automata e o Replicante como os meus dois jogos favoritos, mas só pode haver um, né? E, na verdade, o que me inspirou a fazer essa disputa foi no primeiro final de semana de maio. Eu tava jogando RPG com o Nick. Não com o Nick, mas, tipo, o Nick participa, né? Mas, enfim, tem mais pessoas. Mas antes de começar, tava todo mundo se falando, conversando sobre jogos e tal. E o Nick comentou que Nier Replicante estava de graça na PlayStation Store. Sério, se eu não valorizasse muito o meu precioso tempo de RPG, pra quem joga sabe, a ralação que ia marcar, eles iam ter que ter me banido do servidor, porque eu tava a ponto de lançar o meu audiobook. Mas, felizmente, eu tenho o Good Talks, que existe justamente para poupar os meus amigos de ouvirem meu monólogo sobre algo que eles sequer ouviram falar. Então, como eu disse, vai ser uma review sem spoilers do jogo, dos jogos no caso, né? O Good Talks geralmente tem spoiler, mas eu quis fazer essa sessão justamente para, se alguém como o Nick quiser ouvir, poder, né, ouvir e, quem sabe, despertar a curiosidade de jogar. Então, diferente dos outros, né, onde eu narro o roteiro inteiro, com spoiler e tudo, e dou minha opinião sobre determinada coisa, esse aqui, claro, eu vou dar uma premissa da história e tudo mais, mas eu vou falar do produto como um todo, né, o jogo. Mas ainda dar minha opinião no final sobre qual eu prefiro para ter a dinâmica aí, lado A, lado B, referências à parte, para vocês opinarem também, né? Então vamos começar a comparação. Então, gente, para seguir a cronologia, eu vou começar com o Replicante. Nier Replicante é um remake, na verdade, de um jogo de 2010 chamado apenas Nier, no ocidente. No Japão, tinham duas versões do jogo, o Nier Replicante para PlayStation 3 e Nier Gestalt para Xbox 360. As duas versões são essencialmente idênticas, a única coisa que muda é que o Gestalt você joga com um personagem mais velho e adulto, com uma filha, e o Replicante você joga com um personagem mais jovem que tem uma irmã. O que foi exportado para fora do Japão, para tanto Xbox e PlayStation, foi a versão Gestalt, porque acharam que as audiências ocidentais iam preferir a dinâmica pai e filha, né? Mas no material extra, tipo, 99% deles, se não 100%, referenciavam o Nier irmão. Então, embora os dois tecnicamente sejam canônicos, pode-se dizer que o Replicante é mais canônico, né? E, portanto, o remake tem esse título. E o protagonista irmão, né, ao invés do protagonista pai. Mas, pois bem,
O jogo começa e a gente joga com o Nier, que tá refugiado em um mercado abandonado com a irmã dele, Yona, em uma cidade contemporânea e devastada aí por alguma catástrofe. E os dois têm um livro. O livro do Nier fala com ele, é um livro mágico, né, e tal. Enfim, mas ele incita ele para usá-lo. Mas o Nier rejeita e ele parece ter um certo rancor desse livro. E diz pra Yona nunca tocar no livro dela. Nisso, vem vindo pra te atacar umas criaturas denominadas de Shades. O Nier consegue conter alguns até o ponto que é demais, e ele aceita a ajuda do tal livro que tá lá. Ele consegue derrotar os Shades presentes ali, mas a Yona, querendo ajudar o irmão, toca no livro dela também e, aparentemente, isso deixa ela severamente fragilizada. Ok, tela preta, bom. Agora a gente joga com o Nier, um rapaz que vive em um vilarejo com a sua irmã Yona, e a Yona tem uma doença incurável e bem severa. Eles não têm muito dinheiro e o Nier tem que fazer qualquer tipo de trabalho que ele consegue para sustentar ele e a irmã. O vilarejo do Nier é liderado por um par de gêmeas, chamadas Devla e Popula. E as duas têm uma relação bem próxima com o Nier e a Yona, e em particular a Popula é também bibliotecária da vila, e ela conta para eles da lenda de uma flor fictícia no nosso mundo, mas chamada Lunar Tear. É inspirada um pouco aí eu nem sei o nome em português, em inglês, Moonflower, não sei o nome científico da flor, mas enfim. Mas a Lunar Tear não é exatamente, né, é uma flor que só existe nesse mundo, mas que é atrelada a uma lenda que supostamente realiza qualquer desejo. Um belo dia, o Nier volta de um dos seus trabalhos, esse em particular foi matar alguns Shades que tinham atacado uma equipe trabalhando ali na construção de uma ponte, quando a Yona não tá em casa. Ele pergunta pra Popula se ela viu a Yona e ela diz que mais cedo a Yona tinha passado lá pra perguntar onde cresciam Lunar Tears. E a Popula fala pra ela que costumavam crescer num antigo santuário próximo ali da região. Que gracinha é o que a Popula pensa, mas o Nier se liga que ela deve ter ido pra lá pra tentar achar alguma Lunar Tear, né? E certo ele estava. O Nier vai até o santuário e a Yona tá lá, apagada, atrás de alguma espécie de magia, né? Uma barreira mágica, que parece ser derivada de um livro que tá no centro dela. Então o Nier dá umas porradas no livro e o livro desperta. Meio sonso assim, tipo, meio confuso, mas ele se apresenta como o Grimoire Weiss, né? O Grimório Branco seria, mas Grimoire Weiss. E ele oferece ajudar a lidar com uns Shades ali que estão na área, né? Tentando atacar o Nier e tal. E prontamente a ajuda é bem-vinda e eles conseguem tirar a Yona de lá. O Nier leva a Yona de volta pro vilarejo e a Devla é apresentada ao Grimoire Weiss. A Devla é uma barda, ela é gêmea da Popula, como eu disse, e todo dia ela canta na praça do vilarejo uma música em uma língua que já foi esquecida no tempo em que o jogo se passa, mas que ela vagamente sabe que a história da música conta sobre um livro mágico preto, que aparece e espalha doenças, e que depois aparece um livro branco e salva o mundo. O Nier, então, vai consultar a Popula se ela sabe mais algo dessa fábula, e ela sabe sim. Ela diz pro Nier que a maneira que o livro branco salva o dia é usando o poder dos versos selados, que são essencialmente feitiços que o Weiss vai aprendendo, e com isso o Nier vai numa aventura atrás dos versos selados para poder curar a irmã dele. E antes de eu dar algum spoiler, eu vou encerrar por aqui a narração do enredo, né? Porque é aí que formalmente começa a aventura, mas é um enredo fantástico, com muitas revelações aí, né? E eu até já sabendo de boa parte, por ter jogado Autômata primeiro, eu fiquei embabacado, juro. É brilhante, até porque o jogo até então tem momentos de surpresa, né? Mas aparenta ser uma história de fantasia sobre um jovem guerreiro que quer salvar a irmã e tudo. Só que você vai indo, né? E aí chega numa reta final que a magnitude amplifica a magnitude do que você tá fazendo de uma maneira inexplicável. Quer dizer, na verdade não é tão inexplicável, mas num contexto sem spoiler Mas, né, que dá uma redefinida para todo o sentido da sua jornada. Na minha opinião, é uma história fantástica, muito criativa, que por si só seria ótima. Mas o que dá sentimentos reais a ela são os personagens envolvidos na trama, que são incríveis. Eu vou brevemente falar aqui dos 4 principais. A gente tem o protagonista, cujo nome padrão é Nier, mas como jogador você pode nomear ele, tá? E eu recomendo você nomear ele com o seu nome. Até se você for uma mulher, não tem problema, porque essa questão do nome é mais relevante pra você, jogadora, né? O nome dele nunca é pronunciado ali no jogo, né? Então, enfim, ele pode ter qualquer nome, eu acho válido, até se for um nome feminino, não tem problema. Mas o personagem em si, sem dar spoiler, ele tem uma
uma transformação de personagem não convencional, e eu acho isso ótimo para abordar um dos temas principais da história, que é aí uma questão de ambiguidade moral e a existência do certo e do justo, né? Eu acho que o personagem do Nier apresenta isso muito bem, porque assim, eu vou dar um mini spoiler, mas não é nada comprometedor, eu juro. Mas se quiser pular aí uns 20 a 30 segundos, acho que vai estar ok. Se não quiser nada, absolutamente nada. Mas o que eu tenho pra falar é que o arco dele não é de um vilão, né? Tipo, o Anakin Skywalker, por exemplo, em Star Wars, ele tem lá os motivos dele e na cabeça dele fazem sentido, mas pra audiência, né, a gente que tá vendo de fora, ele é claramente, indiscutivelmente o vilão. O arco do Nier não é isso, porque o jogo, embora tenha um antagonista, ele não é um vilão. E eu vou parar de falar antes que eu me empolgue aqui e dê um spoiler de verdade, mas ótimo personagem. Temos também o Grimoire Weiss. Ele se junta ao Nier, porque depois que o Nier dá umas porradas nele no tal santuário, ele não consegue se lembrar direito das coisas e fica meio incompleto, pelo que parece. O que incentiva ele a ficar com o Nier e ir atrás dos versos selados também. Ainda na linha de comparações com Star Wars, em personalidade ele é tipo o C3PO, né? Ele é bem pomposo e tal, e ele é o alívio cômico ali do grupo, principalmente com as interações dele com os demais personagens. E eu acho que vale destacar que ele é dublado pelo Liam O'Brien, dublador do Vax, em Vox Machina, pra quem curte RPG, já que eu citei RPG na intro, né? E pra quem viu Vox Machina, também sabe que o Vax tem uma irmã, a Vex, que é dublada pela Laura Bailey, que aqui em Replicante faz a próxima personagem que eu vou apresentar, a Kaine. A Kaine, ela se junta ao grupo do Nier, um pouco por acaso, porque ela também caça Shades. Na verdade, tem um Shade em particular que ela tem uma vendetta aí, e enfim, ela conhece o Nier e ele ajuda bastante ela, que é uma pessoa muito raivosa e, no fundo, depressiva. E ela é uma personagem incrível e muito complexa. De longe, a mais complexa dos dois jogos que eu tô trazendo aqui. E, sinceramente, uma das mais complexas aí de tudo que eu conheço. Vou aproveitar que eu falei dela para também não me estender nisso na parte do Autômata. A Kaine tem um design bem sensual, assim. Eu já vi isso, é um pouco polarizante. Vou falar aqui da minha opinião. Eu não tenho problema com isso. Eu, assim, não conheço muitas. Eu ia falar que não conheço muitas garotas que jogaram Nier, mas na verdade eu não conheço muitas pessoas, ponto, que jogaram Nier. Mas crescendo aí eu conheci várias garotas que jogaram Mortal Kombat, né? E em Mortal Kombat, as garotas que eu conhecia pelo menos, elas curtem, tipo a Kitana, a Melina, a Jade, enfim, as roupas, né? E tanto a Kaine quanto as androides da Yoha estão nessa pegada. Android da Yoha é sobre o Autômata, tá? Mas, enfim, e tem um motivo todo de por que ela usa as roupas que ela usa, né? Enfim, quando eu for falar da Yoha e do Autômata, talvez eu comente um pouco mais disso. Mas eu só queria falar porque é um ponto aí chamativo do jogo, né? Talvez às vezes pegue uma galera de surpresa. Mas, enfim, eu sei que não é necessariamente consenso entre todo mundo, mas o que eu vi crescendo de mulheres, né? Foram elas achando maneiro esse tipo de design, tipo uma mulher guerreira, mais sensual e tal. Mas, sei lá, mano, o da Kaine, tipo, os da 2B e da A2 do Autômata, eu não tenho problema nenhum, mas o da Kaine, os caras realmente só alopraram um pouco. De costas, principalmente, enfim. Falaram, toma esse barbante, tal. Mas, enfim, mas ótima personagem, tá? Eu só queria falar disso, porque aí de cara pode ser um choque. Mas, saindo da tangente da Kaine, vamos falar do último personagem aqui que eu tenho a apresentar, que é o Emil. O Emil é um garoto muito bondoso e muito puro. Ele anda vendado porque ele transforma tudo que ele vê em pedra. Eu acho que é o máximo que eu posso falar dele sem entrar no território de spoiler, mas ele é fantástico também e tem um tema importante com ele, que ele, enfim, que se desenvolve um pouco mais pra frente, mas esse é o nosso elenco aí principal que viaja com o Nier pelo mundo. Como eu mencionei um pouco da dublagem aqui agora há pouco, eu acho que é um bom ponto para falar sobre agora, né? Não tem em português, apenas em inglês ou japonês, mas eu joguei em inglês e queria dizer que a dublagem em inglês é fantástica. Eles trouxeram os dubladores do original de volta para regravar tudo e já era boa no original, mas eu ouvi algumas linhas comparadas e todos eles se sobressaíram nessa regravação, né? Embora a dublagem seja impecável na parte de atuação dos personagens, né, e dos dubladores no caso, a localização, tipo, a
a tradução direta do jogo não é 100%. Ainda assim, é melhor do que a de 2010. Em 2010, por exemplo, eles mudaram um diálogo do japonês que revela que o Emil é gay. E não é uma revelação explícita, tipo assim, ele não fala pra você, eu sou gay. Mas fica óbvio que ele é, até o Yoko Taro, que é um dos escritores e o diretor do jogo, né, confirmou que é o caso. Mas então, no de 2010, na versão em inglês, eles deram uma censurada aí no que revela isso, que é uma bobagem, né? Mas no remake eles consertaram. Eu quis dar esse exemplo porque a sexualidade do Emil não é um ponto tão relevante pra trama, nem nada, então não é um spoiler. Agora, a Kaine tem uma questão que é importantíssima pra personagem dela, que até no de 2021 eles não esclareceram tão bem no inglês assim. E se você já jogou o jogo e não sabe do que eu tô falando, eu recomendo você ler uma tradução direta do japonês da cena do sonho da Kaine, quem jogou sabe o que eu tô falando. Ou pode ler a curta história também, The Witch's Banquet, Banquete da Bruxa em inglês, pra ter mais contexto do que eu tô falando. Mas assim, o jogo continua sendo fantástico em inglês. A questão toda do japonês é mais pra você ter um entendimento menos filtrado do mundo. Mas isso é sinceramente um problema um pouco pertinente, tanto em Nier quanto em Drakengard, porque muito do material não foi publicado em inglês. Né, tipo material extra, né, extra jogo. A minha dica, quando você estiver explorando aí esse mundo fora, né, esse universo estendido, entre aspas, sempre conferir pelo menos 2 traduções de algo, porque às vezes até ótimos tradutores da comunidade, como a Rika Alexiel, que mantém um dos melhores sites de Drakengard Nier, chamado Fire Sanctuary, ela às vezes comete um erro ou outro. Só pra comentar também sobre o que é Drakengard, perdão, porque eu sei que eu falei aqui meio sem explicar antes, mas essencialmente é a franquia que dá origem a Nier, né? O jogo tem bastante disso, tipo Demon's Souls e Dark Souls, ou Ico Shadow of the Colossus, Shin Megami Tensei Persona, enfim, tem várias dessas. Mas não é importante muito pra falar aqui. Só quis explicar porque eu talvez comente esse nome mais algumas vezes. De volta ao jogo, a última coisa que eu queria destacar no jogo, antes de falar da própria gameplay, é a música, que é impecável. Eu não sei muito como tá aí a minha colocação sobre opinião de música depois do Fomos Chanqueados, mas eu juro pra vocês que eu chuto que 3 das minhas 5 músicas no Spotify do top do fim de ano vão ser desse jogo. As músicas são, como na maioria dos jogos, instrumentais, mas tem muitas também com vocal. As que tem vocal são faladas naquela língua fictícia, né, que eu falei que a Débora cantava a música dela. O nome da língua é Caos, e ela mistura, na questão sonora, línguas latinas com japonês e alemão. Não palavras que existem nem nada, mas o soar delas, né? Mas fica lindo de se ouvir. A música que toca quando você tá transitando pelo mundo, chamada Hills of Radiant Winds, captura a energia do jogo perfeitamente. Enquanto você tá andando e ela tá tocando no fundo, você sente aquele ar de aventura, né, de explorar o desconhecido, e o jogo você viaja, né, por desertos, florestas, cidade costeira, né, eu falei do deserto, tem lá um reino no deserto e tudo, e é muito bom, é muito legal, e a música captura, cria essa atmosfera bem. A canção que a Devla canta, chamada Song of the Ancients, é linda demais, e tem algumas versões que tocam durante o jogo, e todas são ótimas. E fora isso, eu queria também dar um destaque pra música tema da Kaine, que é a minha música favorita do jogo. Sempre que eu escuto o comecinho do piano, nela já bate tudo, cara. Mas todas são ótimas, o tema do Emil, o tema da Yona, enfim, trilha sonora suprema. Na parte mecânica, né? É um jogo RPG de ação, mas tem o combate, né, estilo hack and slash, bem padrão. Você pode bater com armas corpo a corpo, simultaneamente você pode usar o Vice para usar magias, né, que ele vai desbloqueando conforme você coleta os versos selados. Além disso, você pode bloquear, rolar, pular, esses princípios básicos aí de jogo. Você não pode nadar no jogo, e é bem engraçado, toda vez que você tenta, o Vice te antagoniza sobre você não saber nadar. Mas na questão da gameplay em si, remake ou não, ele é um jogo originalmente de 2010, né? E embora o combate tenha melhorado muito em relação ao original, a estrutura de jogo ainda mostra a sua idade. Ele é bem repetitivo em alguns pontos da gameplay, né? Algumas quests do tipo, pegue 5 rabos de lagarto, ou uma parada assim. Eu nunca joguei o de 2010 pra dizer que ele era ultrapassado na época, mas eu já ouvi dizerem isso, e eu recentemente joguei Drakengard 3, que é de 2013, e comparado a outros jogos de 2013, tanto que eu joguei na época quanto que eu ainda jogo de vez em quando hoje, ele é bem ultrapassado no ponto de vista tecnológico. Mas será que isso é um problema recorrente nos jogos dessa saga? Bom, chegou a hora de falar de Nier Automata.
Nier Automata é um jogo de 2017 dirigido pelo Yoko Taro, que também tinha sido diretor, né, de Drakengard 1, 3 e do próprio Nier Replicante. Mas eu arrisco dizer que entre esses quatro, o Automata é o que ele teve mais controle sobre. Eu não tenho certeza disso, mas é uma dedução minha, porque a ideia original de Drakengard, na verdade, não é dele. É de Takamasa Shiba e Takuya Iwasaki. Mas nenhum dos dois tinha muita experiência em criar um roteiro nem nada e colocaram o Yoko Taro como diretor. Antes, se eu não me engano, ele tinha entrado lá como artista, mas botaram ele como diretor. E ele é responsável pela vibe do jogo, né? Ele mistura elementos de algumas obras bem populares, principalmente na época, tipo Berserk e Evangelion e tal. Mas colocam ele como diretor e co-roteirista com Sawako Natori. Ela, que inclusive foi roteirista de todos os jogos da franquia, exceto o Automata e Nier Reincarnation também, que é um jogo mobile mais recente e tal. Mas a parada do Automata é que antes do anúncio do jogo já tinham sementes espalhadas pra história. Uma das faixas no CD drama de Nier tem uma história que envolve alienígenas e tal, mas logo depois dela vem uma parte do CD que é puramente por diversão, que coloca os personagens num ambiente de ensino médio e tal. Então, né, não fica muito claro ali o que era uma história for fun e o sério. Quer dizer, o sério fica bem claro, né? Mas, enfim, a parte dos alienígenas que não é tão claro assim, eu acho. Mas em 2013, junto com o lançamento de Drakengard 3, eles lançaram uma caixa comemorativa de 10 anos de Drakengard e tal, que vinha várias coisas, incluindo uma história chamada A Chama de Prometheus, que pra minimizar spoiler eu vou dizer que também tem a ver com Automata e só isso, mas enfim. E aí, finalmente, um ano depois, né, em outubro de 2014, o Yoko Taro lançou uma peça chamada Yoha. Eu, a propósito, já vi posts datados em 2014 especulando na época se havia ou não conexão da peça com Drakengard 3, porque ele tem alguns outros projetos que não são necessariamente conectados, mas enfim. Mas, né, era o que estava no radar dos fãs na época que estava sendo produzido mais conteúdo sobre e tal, né, Drakengard 3, que foi lançado aí no finalzinho de 2013. Mas, então, me parece que ele estava fazendo algo distinto e próprio, sabe? Algo paralelo ao que estava rolando ali, na verdade, no grande planejamento do universo. Eu, inclusive, já vi pessoas dizendo que era um projeto separado mesmo, mas eu não tenho declarações oficiais, então não vou constatar aqui isso como fato. Mas independente se era ou não, né, planejado para ser conectado com o universo Nier, para ser o sucessor de Nier ou não, o que eu quero dizer aqui é que a base do Automata, né, o conceito todo é um projeto concebido por ele. E eu quis dar esse contexto agora porque eu vou comentar um pouco disso quando eu for dar a minha opinião dos dois, depois de bater os pontos mais relevantes de Nier Automata. Seguindo a ordem que eu fiz com o Replicante, né, vamos começar pela história. Automata ele se passa em um futuro muito, mas muito distante, no ano de 11.945, e alienígenas invadiram a Terra alguns milênios atrás. No ano em que Automata se passa, a situação é a seguinte: os humanos restantes habitam a Lua, e androides que haviam sido criados pelos humanos habitam a Terra e lutam contra os robôs, ou como eles são chamados, máquinas. Mas eles são robôs, né? E eles lutam uns contra os outros numa guerra que tá rolando aí há gerações, né? Os robôs criados pelos alienígenas. Então é isso, né? O conflito do jogo é esse: robôs criados por alienígenas versus androides criados por humanos, certo? Os protagonistas dessa história são androides, que são parte de uma organização nova nessa guerra que tá rolando há 6 milênios já. Essa organização é a Yoha. A Yoha responde diretamente ao Conselho da Humanidade, e os nossos protagonistas são, como eu disse, androides da Yoha. Eles são a Android número 2 tipo B, ou simplesmente 2B, e o Android número 9 tipo S, ou simplesmente o 9S. O jogo tem um breve prólogo onde você joga com a 2B e encontra o 9S em uma missão para destruir um robô gigante lá. Eles conseguem destruir o tal robô, destruindo a caixa preta deles, que é o que pode-se dizer assim, entre aspas, o motor deles, né, ou tipo o núcleo deles, de androides da Yoha, exclusivamente. Mas embora o corpo deles tenha sido pulverizado com a explosão, os dois têm um backup no bunker, né, que orbita aí a Terra, razoavelmente próximo à Lua. E então, quando eles são destruídos, a consciência deles, né, a mais recente pelo menos, que está no backup, transfere para um novo corpo, mais idêntico ao modelo de Android deles. Antes da explosão, o 9S só tem tempo de fazer um backup e ele faz o da 2B. Mas ele volta também, só que sem as memórias dessa missão mais recente. Mas, de qualquer forma, os dois são designados para tentar restabelecer contato com androides da Resistência na Terra que bom, perderam o contato, né? E quando você chega no acampamento da Resistência, que é uma entidade separada da Yoha, mas que tem um interesse em comum na guerra das máquinas, né? Você chega lá e conhece a líder da Resistência, Anemone.
e ela que diz que tem detectado uma quantia incomum de robôs no deserto. A 2B e o 9S vão investigar, e quando eles chegam lá, tá rolando uma muvuca toda, e os robôs estão falando em sincronia que isso não pode continuar. Aí a 2B e o 9S olham pra cima e tem tipo um casulo lá rodeado de robôs. Quando sai desse casulo um robô, mas que tem a aparência de humano. Se você tá pensando, robô com aparência de humano nada mais é que um androide. A ideia é que tem esse contraste mesmo, mas formalmente ele é uma máquina, né? O robô no caso, né? Mas máquinas como são chamadas geralmente. Mas então a 2B e o 9S atacam ele, e ele vai rapidamente se adaptando a tudo. Mas já é atingido eventualmente, e nessa ele expele uma máquina igual a ele. E as duas metem o pé, e os nossos protagonistas ficam olhando igual o Marcelo quando foi perguntado se podia emprestar R$ 100. Brincadeira, não, mas eles olham, ficam olhando meio confusos e tal, e vão embora. Reportam pro bunker o que viram, e o bunker diz pra ficar de olho e tal, mas que tem uma outra missão pra eles. Eu não quero detalhar muito essa parte inicial do jogo, porque é meio que isso, o bunker te pede pra investigar uma série de coisas, e eu acho melhor ocultar um pouco, porque é com isso que o jogo constrói o mundo, né? A gente tem a oportunidade de observar o comportamento das máquinas e de interagir também com demais androids. Mas, de novo, não vou detalhar muito, porque é algo que eu acho que deve ser experimentado e que, individualmente, são quests ótimas, mas que não tem um contexto pro enredo geral, né? Quer dizer, até tem, mas não é relevante eu falar aqui, de novo, é melhor você jogar e vivenciar. De qualquer forma, é isso. A 2B e o 9S vão observando mais anomalias no comportamento das máquinas e tal, até que em determinado ponto você reencontra as duas máquinas humanoides que você tinha visto no deserto. E esse reencontro vem com uma revelação que aí sim desengata a bola de neve que é esse roteiro, né? A história em si é ótima, mas o que realmente separou ela dos demais jogos é a direção do jogo. Tem jogos que tem uma mensagem muito legal, mas que às vezes não é transmitida para o jogador mais casual, né? Por exemplo, Devil May Cry 3. Tem uma mensagem muito bonita sobre superar traumas e de autoaceitação, mas que o jogador mais casual talvez não absorva isso, porque é um jogo de ação, frenético e que é mais focado na parte de batalhas e tal. E no outro lado do espectro, a gente tem jogos tipo Shadow of the Colossus, que é um jogo mais artístico, no sentido que tem pouco diálogo, pouco contexto para a história, mas ele então transmite emoções pela atmosfera que ele cria, e ele utiliza desses fatores para te fazer refletir por conta própria na situação imposta pelo jogo, mas que talvez a parte da história, né, não engaje tanto uma pessoa comum, né, no enredo. Só pra dizer aqui que eu amo Devil May Cry 3 e Shadow of the Colossus, eu tô dizendo isso mais na questão do público geral, né? Mas Nier Automata faz o equilíbrio perfeito desses aspectos, na minha opinião. O jogo tem uma história clara e concreta, e através dela ele passa de maneira bem acessível a reflexão sobre existência e propósito no mundo, além de outras questões também mais secundárias, mas ainda assim interessantes do jogo. Mas ele cria também uma atmosfera melancólica, e eu vou puxar esse gancho aqui para falar da música do jogo que contribui para isso. Seguindo o padrão estabelecido do seu antecessor, a trilha do Automata é fantástica. Ela, inclusive, ganhou a melhor trilha sonora de videogame em 2017, e não ganhou de moleza, não. No mesmo ano, Persona 5 concorreu, e a trilha de Persona, quem sabe, é fenomenal. É outro estilo, mas é ótima, mas Automata ganhou. Mas esse lance de premiação e tal, pra mim, é meio secundário. O que me interessa é o que eu ouvi. E eu ouvi melodias angelicais quando eu joguei Automata. Voltando no que eu disse da atmosfera, a música que toca quando você caminha pela cidade abandonada, né, se chama City Ruins, parênteses, Rays of Light. A instrumental principal dela é o piano, e a cadência da música enquanto você tá transitando nessa cidade fantasma traz a sensação de, tipo, humano e androide, alienígena e máquina, todo mundo se matando, a guerra rolando, mas tá aí, sabe? Tudo vai, tudo vem, mas a Terra tá aí. Só não digo girando porque ela não tá. Quem sabe, sabe, mas não é nada importante, enfim, só uma piadinha interna aí pra quem já jogou. Mas, enfim, mas cria essa atmosfera, sabe, que eu acho que contribui muito pro sentimento que muitas pessoas tiveram jogando o jogo. Enfim, além de City Ruins, eu não posso deixar de falar da música dos créditos, Weight of the World, cantada em inglês, mas também com versão em japonês, onde inclusive a letra é diferente, até o título, na verdade, é Kowareta Seikai,
que traduz melhor para mundo quebrado ao invés de peso do mundo. E também tem uma versão que mistura francês com a tal língua caos, é a mesma do que eu citei, né, do Replicante e desse também. Mas, cara, em qualquer versão, ela é um titã. Simplesmente, Way of the World é um titã. Mas todas as músicas da trilha são ótimas, tipo Vague Hope. Tem até algumas que eu falaria mais sobre aqui, mas eu acho que seria um pouco spoiler, então, enfim, vou deixar aqui dizendo que é uma ótima trilha. Falando agora da dublagem, ela é ótima também. Mesma situação, né? Tem apenas em inglês e japonês o jogo, mas como eu disse, é ótima. Na questão da localização, eu vi menos pontos a criticar do que a de Replicante. A única coisa que eu já vi algumas pessoas dizendo é sobre a caracterização da 2B. Pelo que eu vi no inglês, ela é um pouco mais assertiva, enquanto que no japonês ela é mais neutra, né? Mais zen. Não zen de calma, necessariamente, mas, tipo, mais inexpressiva. Talvez seja né, a maneira certa de descrever. Mas não é nada muito comprometedor, não. Dá pra você pegar a vibe no inglês legal e o papel dela como personagem se mantém igual. Eu vou deixar até na descrição um vídeo que eu vi já há algum tempo, mas eu reassisti em preparo pra esse Guto Talks sobre esse lance da 2B. Inclusive eu vou deixar vários links aí na descrição, que são fontes confiáveis e que eu confio bastante. Enfim, caso você já tenha jogado o jogo e tenha curiosidade de saber mais sobre o universo em geral. Só lembrando que, sempre que possível, né, até no caso das que eu vou deixar o link, conferir mais de uma tradução, mais de uma fonte, ok? Mas, bom, fora isso, nada mais acrescentado dessa dublagem fantástica. Mas já que eu toquei na 2B, vamos falar dos personagens, né? Começando pela própria 2B. A 2B é uma androide focada em combate, e ela mantém distância emocional com os colegas da Yorra dela. Ela é bem focada, ela aparenta não entender conceitos que não servem a um propósito objetivo. Adiantando já um pouco, ela é minha personagem favorita dos 2 jogos que eu trouxe aqui. Talvez até minha favorita do universo todo. Eu só não digo que é com certeza, porque a Zero de Drakengard 3 é outra parada, mas enfim, quando eu fizer um Good Talk sobre, eu falo disso. Mas a 2B é fenomenal. Se você nunca jogou, você pode estar deduzindo já algumas coisas do porquê ela é uma personagem tão boa, né, e baseado no que eu falei sobre as emoções e tal, mas eu vou te dizer que é outra parada. Vou deixar esse suspense aí para caso você jogue, mas quem jogou sabe. Enfim, vamos falar agora do 9S. O 9S ele é um modelo scanner, por isso ele tem esse S no nome dele, né? É meio que 9 scanner. E por conta disso ele é naturalmente curioso e tem boas habilidades de dedução. E ele é um cara bem tranquilo e gosta de aproveitar momentos mais mundanos mesmo. Enfim, ele é realmente ali a personalidade ativa no jogo, pelo menos nas primeiras partes do jogo. Mas até no jogo todo. E por fim, a gente tem a Yorra tipo A número 2, ou simplesmente A2. E eu ainda não tinha comentado nada dela, mas ela é uma androide da geração de protótipos da Yorra. Quer dizer, protótipos não necessariamente, mas da geração anterior. É por isso que o modelo dela A de Attacker vem antes do número, né? Ao contrário da 2B e o 9S, que são modelos mais recentes. Ela desertou a Yorra há alguns anos, mas ela tem uma grande participação no enredo. A peça Yorra que eu citei é justamente a história dela. E, infelizmente, a peça completa só tem em japonês, mas caso você queira saber mais da história da A2 e da peça como um todo, eles fizeram um mangá que conta os acontecimentos da peça e também é o episódio 6 do anime. O anime, que aliás é maravilhoso, e tem dublagem em português. Eu, inclusive, tinha pensado originalmente em fazer o programa falando dos pontos que eu gostava mais no anime do que no jogo, mas como já tinha o Fomos Invitados falando da adaptação de Avatar, e foi recente e tudo, né? Eu resolvi fazer esse tema aqui, mas eu vi esses dias, foi anunciada a temporada 2 pro anime, pra julho, e então quando tiver completo, eu 100% vou fazer um dando aí as flores que o anime merece. Mas, por fim, vamos falar da gameplay, né? Que foi onde eu deixei o cliffhanger quando eu tava falando de Replicante. A gameplay é muito boa. O combate é mais dinâmico que o de Replicante. O botão de esquiva é uma delícia de usar. Tem também a função agora de planar, que você pode fazer usando o seu pod. O pod, eles são tipo uns robozinhos que seguem a gente, né? E auxiliam a gente numas paradas. Mas eles são robôs nossos, né? Da Yorra. Não é a mesma coisa que as máquinas dos alienígenas. Mas ele não é um hack and slash super complexo. Tipo, não tem aquelas sequências super mega insanas de jogos que são um pouco mais consolidados, né, de franquias mais consolidadas no gênero, mas eu acho bem divertido e a customização do jogo também, no caso do jogo você programa um chip, né, já que você controla um Android, é bem maneiro isso.
E se você busca mais um desafio, eu nunca zerei no mais difícil, mas eu já ouvi dizer que é duro. E se você é um cara mais casual, como eu disse, é bem tranquilo de jogar ali, é só, pô, apertar os botões e tá tudo certo. Mas ele, sem dúvida, né, o Automata é sem dúvida o melhor no aspecto mecânico da franquia toda. E na questão mais do design de jogo, né, que eu comentei do Replicante, que tinha um pouco mais daquele grind, da relação, né, de ter que ir e voltar e fazer algumas coisas assim. Tem um pouco disso no início, o lance de voltar e tal. Mas eu juro que é bem suave comparado de Replicante. Até o sistema de fast travel é um pouco mais aberto e tudo, né. Enfim, tem alguns fatores que contribuem para isso. Eu só queria fazer um ponto aqui sobre o Automata, que eu não comentei sobre o Replicante, mas também porque o Automata é um jogo maior, né? Tipo, foi mais popular e tal. Eu queria falar sobre expectativas pro jogo, se você resolver jogar, ou enfim. O que eu tenho pra dizer é, vai com calma. Isso eu digo pra quem não jogou, né? Vai com calma e com expectativas normais. Eu já li muitas reviews negativas de Nier Automata. Não que existam muitas, mas acho que existem e eu fui atrás porque eu queria saber o que as pessoas não tinham gostado. E as que eu achei mais razoáveis foram, em maioria, de pessoas dizendo, tipo, pô, todo mundo fala que esse jogo é o jogo mais profundo de todos e tal, mas eu achei meio básico. E eu entendo de onde essas pessoas estão vindo, porque muita gente nunca pensou tanto nessas questões, né, de sentido da vida mesmo, ou já pensou e tal, mas nunca confrontou diretamente o propósito de ser ou coisas assim. Então o jogo ele apresenta esses temas e pra muita gente quando zerou, entrou numa pilha de que ele era uma dissertação filosófica. Mas aí eu já vi pessoas justamente mais graduadas no tema, ou nem necessariamente isso, mas até falando da minha experiência, que não sou graduado de filosofia nem nada. Mas a mensagem do jogo é algo que eu já acreditava e eu já tinha bem resolvido comigo mesmo. Fazendo uma comparação não tão boa, mas compreensível a todos, é tipo se alguma pessoa fosse ver Barbie e ela nunca refletiu sobre questões da mulher na sociedade, nem nada disso, e depois de ver o filme ela fica tipo, meu Deus, e posta nas redes sociais que Barbie mudou a vida dela e tal. Aí outra pessoa, bem estudada sobre esses temas, vê isso e vai assistir Barbie achando que vai ser o segundo sexo do século XXI e sai de lá desapontada, né? Então é isso que eu vejo. Tem muita gente que jogou porque alguém falou pra ela que... Né, muitas pessoas jogaram porque alguém disse a ela que mudou a vida delas e tudo e tal. Mas só que às vezes é uma pessoa mais bem resolvida com isso e não tem o mesmo impacto. Eu fui cego, eu não sabia o que esperar do jogo, eu achei incrível, mas não sei, né? Talvez, se eu já tivesse essa expectativa de grandeza, eu acho que eu ainda ia gostar, eu vou explicar o porquê já, mas eu só queria cravar isso aqui, tipo assim, Nier Automata não é o novo livro do Albert Camus, sabe? Mas de novo, se você é uma pessoa que nunca pensou muito a respeito de alguns dos temas que eu falei aqui, é um jogo que tem potencial sim de mudar um pouco a sua perspectiva das coisas. E até se você, assim como eu, já estava um pouco mais tranquilo quanto a algumas coisas dessas, ainda vale muito a pena jogar. Muito, muito, muito. O jogo tem uma narrativa brilhante, os personagens são interessantíssimos, a história tem um impacto real. E olha que eu, quando se trata de vida sintética ou robótica, eu normalmente não fico tão investido porque eles podem ser reconstruídos, né? Até no jogo tem o lance, logo no início eles voltam e tal. Mas o jogo teve um jeito bizarramente genial de me punir por esse pensamento meu. E a mensagem ainda é fantástica, né? Não é só porque, enfim, eu já tô tranquilo com isso que eu não curti. Eu adorei ver. Eu só tô falando aí na questão de realmente, tipo assim, você ficar de boca aberta, né? Tipo, e repensar em tudo. Ah, tá bom, Augusto, eu já sei que é o Guto Talks, mas, pô, já não falou demais não? Diz aí logo qual você prefere. Beleza, toca aí então. Então, gente, é equilibrado, é muito equilibrado, na verdade, mas eu vou dizer bem na lata mesmo que eu gosto mais de Nier Replicante. Por quê? Então, eu acho que ele tem uma história mais criativa no geral, eu acho que ele consegue capturar bem a energia de um jogo de fantasia e aventura, enquanto faz o seu papel de Nier, que carrega mensagens mais poderosas, né? Não com a mesma comunicação jogo para jogador que o Automata tem sobre a mensagem dele, mas elas existem ainda assim, e no geral, eu achei as reviravoltas do enredo mais interessantes, porque no Automata, é o que eu falei da atmosfera, né? Já tem aquela vibe de melancolia e, tipo assim, tem algumas narrativas no jogo que geram uma desconfiança naturalmente, né? Replicante eu acho mais subversivo, de maneira boa, claro. E assim, Replicante é a ponte de tudo.
ele é o resultado de Drakengard e ele é o progenitor de Automata, né? Pra mim, ele é tipo o Sgt. Peppers da franquia, no sentido do antes e depois, sabe? Pra você que assistiu Fomos Ranqueados dos Beatles. O Automata, ele tem mais essa questão artística dentro dele, pra transmitir a mensagem e tudo, e justamente eu acho que isso é resultado dessa expressão mais pura do Yoko Taro, o que não é um ponto negativo, não. Eu acho incrível também. Mas o Replicante, ele traz com ele a bagagem de uma galera, né? Outros envolvidos com o universo, né? Até o universo de Drakengard, e pra mim ele é o equilíbrio perfeito. Não que não tenham outros envolvidos com Automata também, tá? Claro. Mas eu só... Enfim, foi o que eu citei lá em cima, né? De ser uma parada mais... uma visão mais própria do Yoko Taro. Mas, de qualquer forma, eu também acho a dinâmica dos personagens melhor em Replicante. E assim, é meio injusto comparar, porque Replicante você se aventura em um grupo de 4 personagens fortes, todos têm uma personalidade fortíssima. E em Automata, a 2009S tem as interações deles, claro, e que são maravilhosas, mas que pra mim não invocam tantas emoções. Eu não tô dizendo que não é emocionante, eu tô dizendo que, tipo assim, a todo momento a dinâmica só me invoca uma emoção. Enquanto Replicante, a galera, né, a relação de todos eles me invoca umas 5 emoções. E antes que alguém fale, mas é porque a 2009S, eu sei, eu juro que eu sei. Mas eu tô falando do que eu vivi no jogo, né? E até extra-jogo, lendo Memory Thorn também. Leitura, aliás, obrigatória pra você que já jogou e curtiu o Automata, mas... a emoção é intensa, porém é uma só. E enquanto que no Replicante, ela é mais plural, né? Enfim, tem mais emoções ali. Eu também prefiro a trilha de Replicante, eu acho que as músicas no geral são mais marcantes, porque elas são atreladas a personagens, né? As mais marcantes de Automata são a de exploração e dos créditos, que, de novo, são ótimas, mas em Replicante é tipo... Song of the Ancients, boom, eu sinto a Devil Lay a Poplar, sabe? Kaine Salvation, boom, eu sinto a Kaine. A do Emil, que eu não posso dar o nome completo do nome, mas eu sinto o Emil. Então, é meio que isso. Né, a minha comparação aí em questão da trilha. E até o fator gameplay, como eu disse, o Automata sem dúvida engole. Mas a de Replicante não é ruim, o combate e tal. Pra mim é mais a questão que eu falei da relação, que rola um pouco mais na reta final do jogo. Mas eu, jogador de anos de Pokémon, sei o que é fazer tarefas monótonas pra ter um desfecho. Treininho na Victory Road, né? Quem sabe, sabe. Então não me incomodou muito. Mas eu entendo 100% como pode ser algo chato de se fazer e tal. Mas vale a pena, eu prometo que vale. Então, a opinião que eu trago pra vocês é essa. Eu gosto mais do Nier Replicante do que do Automata. Não é uma opinião tão controversa na fanbase, é um pouco mais controversa no mainstream, mas, de qualquer forma, pra mim, foi um grande prazer falar dessa franquia que eu amo. E se você nunca jogou e ouviu genuinamente curioso se os jogos valiam a pena ou não jogar, a resposta é sim. Qual é melhor jogar primeiro? Depende. Se você quer ter a melhor experiência narrativa, joga o Replicante primeiro. Algumas coisas no Automata vão ter um impacto diferente se você já tiver jogado o Replicante. Mas se você não joga muito videogame, joga mais pra curtir e tal, eu acho que o Automata é uma porta de entrada melhor. Foi a minha, né? E é uma experiência 10 de 10. Mas, como eu disse, é bem parelho. Pode ser que mês que vem, sei lá, eu prefiro o Automata, enfim. Porque é próximo, sabe? Mas só antes de fechar também, eu queria falar um pouco da minha experiência pessoal jogando os jogos também, porque o Replicante ele vai sempre estar marcado pra mim, porque literalmente eu joguei ele no ano novo. O novo de 2023 pra 2024 eu tava no Canadá, na casa do meu amigo João, mas o João tava no Brasil, então eu tava lá sozinho e tal, e eu passei jogando o Replicante. Então, tipo assim, pra sempre na minha vida eu vou lembrar desse ano novo como eu jogando o Replicante. E Automata também tem o seu mérito, tá? Né? Eu joguei no meu aniversário e tudo. Eu tava até de repouso, numa cirurgia, coisa tal. Nada grave, mas, enfim, é lógico que eu também sempre vou lembrar dessa experiência. Até porque eu vi depois o anime com a minha avó e tudo, que é sempre muito bom, né? Mas, enfim, é isso. A opinião pessoal que eu tinha pra trazer era essa. Comente livremente aí embaixo se você já jogou algum dos dois, ou até os dois, né, e o que achou deles, e o que achou da review também, algum ponto que eu possa ter esquecido, ou né, não ter comentado tão a fundo, ou até a sua própria experiência jogando os jogos. De novo, eu sei que Automata é muito marcante pra várias pessoas, e pra mim também, de novo, eu amei. Então, eu sempre acho legal compartilhar. Mas, então é isso. Valeu, galera, e até o próximo Guto Talks.
Fuck. Augusto? O que foi isso? Não acabou? É. Se você nunca jogou Drakengard ou Nier, eu espero que tenha sido uma surpresa legal, ou no mínimo curiosa. Se foi, agora sim eu te garanto. Pode jogar e volta aqui quando tiver terminado, porque a partir de agora terão spoilers, né? Spoiler sobre o quê? Cara, sobre tudo. Literalmente eu falei tanto, falei tanta coisa pela metade ou sem contexto na primeira parte do programa que eu resolvi fazer essa aqui agora pra falar em particular da história dos personagens sem me censurar. Então é isso, aviso dado. Se você quiser ouvir ainda assim, tudo bem, mas se você pretende jogar o jogo, jogue e, enfim, quando terminar pode voltar aqui. Até porque aqui eu não vou me ater só ao jogo não, eu vou acrescentar detalhes do material extra. Mas então, bora lá. Começando com Nier Replicante. O jogo ele começa em 2053, 50 anos depois do final de Drakengard 1, onde cai do céu uma gigante e uma dragonesa. Eu futuramente vou fazer um vídeo sobre Drakengard, como eu disse, então ainda não vou entrar em detalhes sobre eles e o que rolou pra eles estarem lá. Mas esse é um incidente no final de Drakengard 1 que acontece em Shinjuku, em Tóquio, no Japão. A dragonesa derrota a gigante e a aeronáutica japonesa mata a dragonesa. Beleza, alguns meses se passam, na verdade está mais para cerca de um ano, se eu não me engano, e começam a ter relatos de pessoas que são transformadas em sal. Essencialmente o que está rolando é o seguinte: partículas mágicas dessa tal gigante que caiu em Shinjuku começa a infectar pessoas, literalmente como uma doença, e essa doença faz com que a pessoa infectada tenha uma escolha. Ou ela forja um pacto com umas entidades, presumidamente os Watchers ou Anjos de Drakengard, e você faz um pacto com elas e você vive, mas eventualmente você vai virar um monstro, que são denominados de Legion, né? Ou você morre. Mas, pra ser mais preciso, você vira sal, né? Então, ou você vira / se junta à legião, ou morre. Essas são as suas escolhas. Legal, né? Então, governos do mundo todo estão, tipo assim, cara, vamos bombardear Shinjuku e acabar com isso. E são aprovados eventualmente e conseguem fazer isso, né? Só que passa um tempo e nada. Acontece muito, eles estão, tipo, legal. Só que depois de um tempo volta, né? O que causa essa doença são partículas chamadas de maço. Como eu disse, são partículas mágicas e elas não podem ser erradicadas com explosão nuclear nem nada assim. E agora? Você pergunta. Os humanos começaram a trabalhar em um projeto chamado Projeto Gestalt. A ideia é separar a alma do corpo, né, dos humanos, criar réplica dos corpos, né, humanos, e deixar um tempo passar enquanto a doença é erradicada aí pelo tempo e, enfim, e também usando os clones dos humanos. Esse projetinho aí eles usam usando magia, né, que agora eles conseguem acessar através desse tal de maço. Mas, eventualmente, eles conseguem separar a alma do corpo, mas tem um problema. Eles conseguem fazer a separação, mas não conseguem manter os gestalts. As almas dos humanos, eventualmente chamadas de Shades, pelos replicantes no futuro, elas não mantêm a sua consciência ou racionalidade por muito tempo e saem atacando tudo e todos. Os líderes do projeto precisam achar alguém que consiga manter a consciência para servir como base para o plano, né? E, por acaso, o rapaz que consegue fazer isso é o Nier. Ele e a irmã dele, Yona, entram para um programa do governo que ajudava uma população mais afetada pela guerra e tudo, pela catástrofe. E eles chegam lá e rola mais ou menos isso aqui. Olá, boa tarde, senhor Nier e senhorita Yona. Podem entrar, tomem esse livro preto daqui. Beleza, onde é que é o banheiro? Meu Deus do céu! Pei, o Nier vê uma moça sendo transformada num monstro na frente dele. E ele mete o pé de lá com a Yona, né? Eles então chegam no supermercado onde começa o jogo e os eventos que eu narrei lá atrás acontecem, mas depois dele usar o livro e a Yona tentar usar o livro também, ele se desespera e faz um acordo com o pessoal do Projeto Gestalt. Eles podem usar ele para fazer com que o Projeto Gestalt funcione, mas eles precisam garantir que a irmã dele vai ser salva. O que eles conseguem acordar é o seguinte: ele vai ter que esperar 1 milênio enquanto a doença é erradicada da Terra, e a irmã dele vai ficar essencialmente congelada na alma dela, né, na forma Gestalt. E nesse período, quem vai ficar cuidando do projeto Gestalt são um par de androides observadoras, os modelos Devola e Popola. O plano é o seguinte: os replicantes, que nesse ponto são tipo uns zumbis e tal, vão ficar por aí saindo na mão com a Legião. E os Gestalts
as almas dos humanos, né, vão ficar meio que hibernando durante esse tempo. Eventualmente, quando o número de partículas mágicas no mundo tiver caído para um nível seguro, as gêmeas vão usar o livro branco, o Grimoire Weiss, para reverter o que o livro preto, o Grimoire Noir, faz, né, de separar a alma das pessoas. Eu vou brevemente explicar aqui qual é a dos Grimórios. O Weiss, ele era um soldado que lutou um pouco contra a Legião e tal, e ele era um bom soldado e tudo. E ele, então, é convocado para meio que jogos vorazes aí. E ele termina em segundo lugar. E por conta disso ele vira o Grimoire Weiss, né? É a alma dele inserida nesse livro mágico, né, criado usando as partículas de maço também. E só que o campeão desse evento é o que se torna o Grimório Preto, o Grimoire Noir. Detalhe importante é que eles fazem várias cópias do Noir, né, para que cada pessoa possa separar a sua alma do seu corpo, enquanto só tem um Weiss, porque se fizessem muitos dele, qualquer engraçadinho podia fundir os livros antes do tempo e, bom, acabou. Também tem outros Grimórios, tipo a Rubrum, que era uma amiga do Weiss e tal, mas não é tão importante pra história assim. Mas, enfim, seguindo aqui. É isso. O Nier, humano, né, ele tem que esperar 1000 anos pra trazer a irmã dele de volta. E ele fica vivendo em um castelo junto com o Noir, que no jogo ele tem uma vibe meio super vilão, assim, algumas coisas que ele fala, ele tem um jeitinho, mas ele é firmeza com o Nier no CD-drama. Então, sei lá, né, 1000 anos, sabe-se lá o que rolou. Enfim, 1412 anos depois, a Dévola e a Pópula agora estão em um pepino, porque os replicantes, que antes eram tipo uns zumbis, desenvolveram consciência. Mas que pena, elas têm que continuar com o projeto, né? A parada é que o Nier, replicante, quando vai salvar a irmã dele, né, no que eu narrei na parte sem spoiler, ele danifica o Weiss, e agora elas têm que dar um jeito de consertar ele. E na verdade o que elas fazem quando mandam o Nier ir atrás dos versos selados é justamente fazer com que o Weiss seja reparado para que elas possam concluir o projeto Gestalt. Nessa jornada, o Nier conhece a Kaine que é uma pessoa, como eu disse, rancorosa, mas ela é assim por conta do preconceito e a maneira que ela foi tratada quando mais jovem, né, pelas pessoas do vilarejo, por ela ser intersex. Vale dizer aqui que a Kaine humana não era intersex, mas a humana também foi criada de maneira meio artificial, né? Ela foi criada misturando a genética do avô e da avó dela, que tecnicamente tornam eles pais dela, mas enfim, ela os chama de avô e avó. E ela também foi infundida com genética da Legião, para ela se tornar mais forte que um humano comum. Mas, de qualquer forma, a explicação oficial de por que a Kaine replicante, que é a que a gente vê no jogo, é intersex, é simplesmente que teve um bug no sistema replicante e é isso. E que esse, aliás, é o motivo dado para ela usar as roupas dela, né? Que, enfim, que ressaltam os traços femininos dela. Porque, enfim, né? Ela é uma mulher. Mas é isso, cara. A Kaine foi tratada muito mal pelo mundo e a única pessoa legal com ela era a avó dela. De novo, falando da replicante, né? A avó replicante dela, que é inclusive de quem ela puxa todo o vocabulário finíssimo dela no jogo. Mas um dia um Shade mata a avó dela e teria matado ela também. Mas é aí que outro Shade, chamado Tyran, faz um certo acordo com ela. Eu vou falar mais do Tyran quando eu for falar do Emil, mas o acordo essencialmente é que ele pode entrar no corpo dela e ela vai continuar viva pra ter a vingança que ela deseja ter. Mas ela tem que manter o coração dela cheio de ódio, porque senão ele vai possuir ela completamente. Enfim, eles conseguem matar o Shade que matou a avó dela. No caso, eles agora, eu tô voltando pro presente do jogo, né? O Nier e o Weiss ajudam a Kaine quando conhecem ela e tudo. E depois disso, ela tá mentalmente pronta pra morrer. Ela já vingou, né, o que ela tinha que vingar e ela não quer mais estar viva. Mas o Nier não deixa ela fazer isso e ela passa a se aventurar com ele e com o Weiss. E a relação dela com o Weiss é super engraçada, porque eles ficam se antagonizando o tempo todo. E, enfim, você faz umas paradas até que você vai investigar umas cartas que tem mandado pra Iona, que ela entende como se fosse tipo uma paquera ou algo assim, mas de um rapaz que morava numa mansão a alguns quilômetros do vilarejo, um rapaz chamado Emil. Você, quando chega lá, descobre que, na verdade, quem tem escrito pra Iona era o mordomo do Emil. Ele faz isso, na verdade, com a intenção de chamar o Nier, tá? Ele não tava, de fato, paquerando com a Iona, não. Mas foi assim que ela meio que entendeu. Enfim, você tem que ajudar o Emil porque ele tem, né, como eu disse, essa situação que ele tem que andar vendado, porque ele porque ele petrifica as coisas, e há um estudo sobre na mansão dele, mas ele não consegue acessar a área porque tem vários Shades lá. Então eles meio que, entre aspas, contratam o Nier como caçador de Shade. Vou falar aqui da história do Emil. O Emil, ele não é um replicante. A alma dele não foi separada no projeto Gestalt, nem nada disso. Mas ele também não é um humano no sentido puro da palavra. Ele é um humano que foi transformado em uma arma. O que rolou foi o seguinte: em 2025,
O Laboratório Nacional de Pesquisa de Armas, no Japão, começou um projeto chamado Projeto Snow White, né, Branca de Neve. Tinham 7 crianças envolvidas em experimentos dessa organização, que focava aí em criar uma arma mágica, e das 7, 2 foram escolhidas para serem transformadas em armas. A número 6, Halua, e irmã gêmea do Emil, e o próprio Emil, né, que era o número 7. As outras 5 crianças foram executadas para que não vazasse o que estava rolando lá. A principal criança entre o Emil e a Halua era a Halua. Ela foi transformada em uma arma mágica de destruição com uma forma esquelética, enfim, mas muito poderosa, porém fisicamente irreconhecível. E o Emil mantém o corpo dele e tudo, mas recebe o poder de transformar tudo que ele vê em pedra. E ele é meio que um backup, assim, caso qualquer coisa aconteça com a irmã dele. E ele também não envelhece, né, por ser agora mais ou menos uma arma mágica. Mas passa um ano mais ou menos e a irmã dele aparentemente fica descontrolada e eles têm que aprisionar ela no laboratório e restringir ela lá. Tem também um incidente que acontece em 2050, onde o Emil conhece a Kaine humana, o Nier humano e o Tyran antes dele virar um Gestalt, né, um Shade. O Tyran, no caso, se chamava Yura Masayoshi e ele era um líder militar de uma organização que combatia a Legião e tal. E ele era um cara extremamente sádico, até antes do jogo, né? Se você pensa que talvez ele não fosse sempre assim e tal, não. Ele era um cara bem dureza mesmo. Mas, enfim, mais detalhes dessa história você pode ouvir no CD Drama, vai estar aqui na descrição, legendado em inglês, porque só tem o áudio em japonês, mas enfim, vou voltar agora para o enredo do jogo em si, né? O Nier consegue reunir os versos selados, mas o vilarejo dele é atacado por Shades. E não é um ataque sem objetivo, não. Quem tá liderando esse ataque é uma entidade conhecida como Shadow Lord. Quem é esse Shadow Lord? Ninguém mais, ninguém menos do que o Nier. Não o Nier que a gente joga com, ele é o Nier original, que estava no mercado no início e que tá esperando há mais de 1000 anos para salvar a irmã dele. Ele chega lá, pega a Yona replicante, né, a sua irmã Yona, e sai voando. O Grimoire Noir encontra o Weiss e fala pra ele que eles têm que se unir e tal, mas o Weiss genuinamente não tem ideia do que ele tá falando. Então o Noir vai embora com o Shadow Lord, né. Nessa invasão toda, eles também, enfim, estão lutando aí com vários Shades e tal, e eles prendem um dos que parece ser um dos mais fortes num porão. A Kaine segura a porta pra impedir ele, né, de só sair do porão, e pede pro Emil usar o poder dele de petrificação pra fechar a entrada e, né, como consequência, ela vira pedra também. E essa é a primeira metade do jogo, né. Passam 5 anos disso, depois dessa derrota, dizendo assim, né? O Nier agora tá trabalhando dia e noite pra ficar mais forte e salvar a Yona. Antes ele era um cara super positivo, meio ingênuo, né? Até um pouco bobo. Mas enfim, um cara, como eu falei, positivo e pra frente e tal. E ele agora tá mais focado, mais imponente, mais confiante também. Ele tem o cabelo longo, né? Que antes ele usava preso, porque ele tem um trauma relacionado a pessoas que puxavam o cabelo dele quando ele se prostituía pra ter dinheiro pra ele e pra Yona. Mas agora ele tá com ele solto. E essa história da prostituição é de um livro também, se não me engano, O Preto e o Vermelho, algo assim. Devo deixar na descrição aí vários arquivos sobre isso. Mas no jogo não comentam disso, mas enfim, esse era um dos trabalhos aí que ele cumpria, além de outros, né? Não era exclusivamente isso não, mas ele, como eu falei, fazia de tudo que fosse honesto aí pra sustentar ele e a Yona. De qualquer forma, ele agora tá, né, desse jeitão, e ele, enfim, desenvolveu uma reputação ainda maior, né, como sendo um caçador de Shades, que ele já tinha desenvolvido, mas agora, enfim, ele já é um cara mais reconhecido e tal. O Weiss acompanha ele sempre, né, mesmo esquema, e o Emil tem estudado sobre como reverter a petrificação que ele causou para resgatar a Kaine. Ele descobre que pode ter um jeito de fazer isso. Em particular, que tem alguma região na mansão dele que permitiria ele controlar magia. E nisso, ele, o Nier e o Weiss exploram regiões da mansão que o Emil nunca tinha ido, né? Até porque tinha o Shades lá e tudo. Mas eles atravessam, né, todo um porão da mansão e tal, e acaba que acessam um laboratório. Então vocês talvez já consigam saber onde isso aqui tá indo. Nesse laboratório eles eventualmente encontram a irmã do Emil, que tá lá selada na forma de arma dela, como eu disse. E o que rola agora a irmã dele consegue mais ou menos se comunicar com ele de maneira meio abstrata, sabe? É uma parada meio conexão espiritual. E ele é ingerido por ela. Enfim, aí a máquina... Máquina não, é a arma, né? No caso, o corpo da irmã, por um tempo, fica meio fora de controle. O Nier tem que tentar conter ela e tudo. Mas depois, né, de uma batalha aí, a arma passa por uma certa metamorfose. Ela fica menor, mas ainda assim na forma esquelética e tal. E agora a alma que tá no controle disso é o Emil. Ele perde o poder de petrificação dele,
mas em troca ele ganha alguns poderes bem melhores. Tipo, voo, ele cria umas barreiras de energia, ele consegue sobreviver só com a cabeça dele e tal. Enfim, ele fica super forte. Mas ele também ganha essa forma, né, esquelética e, cara, ele fica muito mal com isso. É muito, muito triste, mano. Por um lado é bom porque ele consegue ver as coisas agora, né? Antes ele não tinha ideia qual era a aparência do Nier e da Kaina e tal. Mas agora ele consegue ver, só que, cara, ele fica muito mal, né? Enfim, tá com esse corpo aprisionado nesse corpo aí pra sempre. E é uma cena muito triste, muito tensa. E esse sentimento segue na próxima cena, porque eles vão até onde a Kaine tá petrificada, e o Emil desfaz a petrificação. E quando a Kaine acorda, ele vira a cara, mano. Ele olha pro outro lado, meio com vergonha e tal. Mas, cara, mas a Kaine, pô, se sobressai. Ela fala com ele normalmente, ele fica surpreso dela ainda reconhecer ele, e ela mete um: é claro, eu te reconheci na hora. É muito fofo, mano. Aliás, todas as interações da Kaine com o Emil são muito fofas. Até porque, supostamente, ela tem que se manter raivosa o tempo todo e tal, mas com o Emil não dá, mano. É uma dinâmica de aquecer o coração. Mas a grande parada agora é derrotar o Shadow Lord e salvar a Iona, né? A Popola conta pra ele que o Shadow Lord mora no santuário, que é mais um castelo na prática, depois que você passa ali daquela fase de santuário que ele tem. E eles voltam pra lá, mas a porta continua com uma barreira mágica nela, né? Mas tem um artefato próximo a ela que você pega, leva de volta pra Popola e ela te diz que reunindo mais 4 desses artefatos você consegue avançar pro topo do castelo. Adiantando aqui, você reúne os 5 artefatos e tudo e consegue avançar pro que é o lar do Shadow Lord, né? Não demora muito tempo, quando você chega lá no castelo, você encontra 2 pessoas familiares. Quem serão? São a Devla e a Popola. As androides responsáveis pelo projeto Gestalt, e elas têm o seguinte plano: elas vão enfiar a porrada no Nier, mas não vão matar ele, porque elas precisam do corpo dele, né, pro Shadow Lord, enfim, poder voltar a ser humano por completo. Elas vão pegar o Grimoire Weiss e forçar ele a se fundir com o Grimoire Noir e formalmente ressuscitar a raça humana. Lembrando aqui que eu tô contando a história como alguém que viu ela inteira, né? O Nier não tem ideia disso. Ele não tem ideia de que a Devla e a população androide. Ele não tem ideia de que ele é um corpo sem alma. Ele não tem ideia do que é projeto Gestalt. E ele não tem ideia de nada. E essa pra mim que é a genialidade da história, né? Eu fiz a comparação, o exemplo com o Anakin na primeira parte do vídeo, né? Do Goto Talks, no caso, de como na cabeça dele, ele acha que ele tá fazendo certo e necessário e tudo, mas a gente, telespectador, consegue claramente julgá-lo como sendo um vilão. Aqui, eu não acredito que exista um vilão. O Nier não é um vilão por rejeitar ser um receptáculo do Shadow Lord quando ele desenvolveu consciência própria, né? E, inclusive, ele brevemente hesita na hora de matar o Shadow Lord mesmo, né? Mesmo não entendendo exatamente o que estava rolando. E tem aí uma vibe de que, não, ele odeia todos os Shades e ele tá matando os humanos, mas ele não... Cara, tipo, primeiro que ele... Tipo, objetivamente, não tem resolução. Os Shades todos vão ficar malucos, eventualmente, a menos que ele ceda a própria consciência dele pra concluir o projeto Gestalt, que pode fracassar ainda de qualquer jeito, porque, pelo que eu vou falar aqui daqui a pouco. E por mais que ele tenha muito ódio dos Shades, ele não é tão cego assim quanto as pessoas falam. Tipo, por exemplo, ele poderia ter matado a Kaine logo de início por ela estar possuída por um Shade, né? Ele ainda fica meio assim e tal, mas ele não faz isso. E até depois de mais velho, quando a Devla e a Popola falam que a Kaine não pode ficar dentro da cidade porque ela tem um Shade dentro dela, que a população fica assustada, ele fica indignado com isso. Mas enfim, a gente que tá nesse lado vendo de fora sabe que ele tá matando a alma dos humanos e tal, e tranquilaço, né? Tipo, ele faz isso no vilarejo da Kaine, ele faz isso enfim, ele faz isso no jogo todo. Mas, de qualquer forma, não dá pra julgar ele como vilão, né? Ele só foi inserido nisso aí, cara, enfim, ele é uma vítima aí de um projeto, de um plano muito maior do que ele. E ao mesmo tempo, eu não acho que dá pra gente julgar o Shadow Lord como um vilão, né? Porque ele só quer restaurar a vida dele usando um corpo que a gente sabe, objetivamente, que não tem alma. E foi criado pra que justamente que ele fizesse isso, sabe? Então, você imagina, você ainda tem o seu ego, né? Você ainda tem a sua consciência e tal, e você tá vendo na sua frente o que é um boneco, que não tem alma e foi criado pra você entrar nele. Tipo, é errado você fazer isso, sabe? Enfim,
eu não acho tão claro a resposta não, mano. E a Dévola e a Pópula não são vilãs também, porque elas só querem cumprir a função que elas foram criadas pra cumprir e restaurar a humanidade toda. Mas a verdade é que o projeto Gestalt não ia dar certo, né? Quando os humanos bolaram esse plano, eles não tinham previsto o desenvolvimento de ciência pela parte dos replicantes. E até pelo que a gente vê com a Iona no final, já adiantando pra essa parte, a Gestalt da Iona, no caso a alma humana dela, entra no corpo da Iona replicante e ela diz que não quer isso, porque ela escuta dentro dela uma garota que tá assustada e quer ver o irmão dela. Então me parece que realmente naquele ponto não tinha jeito. Só se, sei lá, se juntassem os Gestalts com os replicantes e aí eles tivessem um filho. Aí talvez, né, aí uma alma nova que está sendo criada, talvez a população pudesse procriar. Porque os replicantes, eles são inférteis. Mas, enfim, mas é justo com os replicantes também, sabe? Tipo, o Nier também devia falar, eu aceito, toma aqui de bandeja. Enfim, né, é uma situação complexa e que, de novo, é diferente aí de várias obras que apresentam que tem um vilão, ou até um anti-herói, que a gente sabe que tem ações questionáveis, mas que às vezes está fazendo um bem maior, ou algo assim, né? Nesse caso, eu acho tudo muito cinza, isso que eu achei genial, né? Depois parando pra pensar como alguém vendo de fora. E até sobre a Dévola e a Pópula, que eu falei que elas tinham um plano de enfiar a porrada no Nier e tal, essa parte do plano é meio opcional, é porque ele não aceita, mas elas falam pra ele, tipo, pô, não tem chance mesmo de você voltar pro vilarejo e tal. E óbvio que ele fala, não. E aí, enfim, elas têm que seguir com a parte do plano de deitar o cara, mas, enfim, é um desfecho muito lindo. O que acontece é a Iona convence o Shadow Lord a se deixar morrer pra que os dois, né, no final vão pro céu juntos, e é uma cena muito fofa deles lá. O Nier consegue resgatar a Iona e, enfim, mas, cara, a alma humana da Iona, pelo pouco que ela aparece, já é, tipo, top personagens, mano, porque ela mete o papo no final. De qualquer maneira, eu acabei que nem falei dos outros personagens, né, até esse ponto. O Nier luta com a Dévola e a Pópula e ele fere mortalmente a Dévola. E ela, enfim, eu tava falando de discursos bonitos, ela mete um discurso lindo pra Pópula e morre. A Pópula fica furiosa e agora não quer nem mais saber, agora sim ela vai com tudo pra cima do Nier. E o Emil se sacrifica pra matar ela. Ele sobrevive, tá? Ele só fica ausente durante essa porção final e uns 3 anos depois, enquanto ele reconstrói o corpo dele, mas o Weiss também, né, eles avançam e aí sim, lutando com o Shadow Lord de início, o Weiss se desfaz pra poder destruir o Noir. E então sobra o Nier e a Kaine, que conseguem salvar a Iona, aquela coisa toda que eu narrei. O problema é que a Kaine tem o Tyrant dentro dela, né? O Shade. E quando o Shadow Lord morre, uma quantia grande de Shades entram naquele estado de perder o controle e tudo. Então a Kaine, através do Tyrant, passa por esse processo e começa a atacar o Nier. O Nier consegue derrotá-la, né? Bom, ela barra o Tyrant. Mas sem o Tyrant ela deve morrer, porque é o que eu falei, né? Que já ia ter acontecido naturalmente quando o Shade que matou a avó dela atacou e tal. Mas o Tyrant consegue falar com você e ele meio que, como eu disse, sustentava a Kaine, então ele passa muito tempo dentro dela e começa a gostar da Kaine. E ele te dá a oportunidade de deletar a sua existência para trazer a Kaine de volta. Como assim, Augusto? Como que funciona essa mecânica? Não é confirmado exatamente qual é desse processo, então o que eu vou falar aqui é especulação minha, mas eu acredito que é um pacto. Pacto no universo de Drakengard, essencialmente é uma... troca equivalente pra quem já viu o Fullmetal Alchemist, sabe? Mas tipo, tem um humano e uma entidade, e o humano ele sacrifica alguma coisa dele pra conseguir alguma outra coisa, né? O protagonista de Drakengard tem o protagonista de Drakengard 1, ele tem um pacto. A Zero faz um pacto em uma das linhas temporais de Drakengard 3, mas enfim, é o que eu chuto que rolou aqui, mas não é muito claro se foi isso mesmo ou não. Mas, de qualquer forma, ele faz isso, e aí o seu save do jogo é deletado, né? E, enfim, a Kaine ressuscita, ela volta, né, acorda, e a Iona tá lá. E as duas estão confusas sobre o que rolou, mas a Iona agradece a Kaine por ter vindo salvá-la. Afinal, não poderia ter sido mais ninguém, né? Lembram da cena que eu usei de transição da Kaine acordando pra fazer essa sessão com spoiler? Então, sente essa. Se você criar um novo save, o jogo não te permite colocar o mesmo nome do save original. Ok, beleza. Mas você cria um novo save e você vai jogando e tal até um ponto onde você derrota o Shade que matou a avó da Kaine, e a Kaine tá naquela situação que eu disse, né? Que ela tá pronta pra morrer e tal, e só tá se deixando levar. Perdão aí a enrolação.
Mas, e originalmente, né, na história, o Nier tirava ela dessa, acordava ela dessa espécie de coma, né? Não coma de verdade, mas, tipo, enfim, desse preparo pra morte dela. Mas agora o que acontece é que ela não consegue se lembrar, né? Chega nessa cena e o Nier some. E aí, justamente, a Kaine acorda, na cena que eu botei aqui pra fazer a transição, e chorando, e ela faz isso todas as noites, praticamente. Todas as noites ela acorda chorando com algo que ela não consegue se lembrar. E a Yona tá passando pela mesma situação, de acordar chorando e parecer que tem alguém que ela, né, não se lembra, mas que deveria se lembrar. Isso são 3 anos depois do desfecho, como eu disse, e nesse meio tempo a Kaine, ela é uma caçadora de shades, né, como ela sempre foi e tal, mantendo aquele estilo de vida solitário. E, enfim, ela escuta sobre uma das regiões do jogo que a gente explora, é a Floresta dos Mitos. E o que aconteceu lá é que não tá tendo comunicação de lá já há algum tempo. Ela vai lá pensando que é né, possivelmente um ataque de shades ou alguma coisa que aconteceu lá, mas não, ela chega lá e ela vê vários cidadãos mortos e robôs na região. E ela descobre que a origem disso vem da Árvore Divina, uma grande árvore no centro dessa região. Agora, pessoal, eu vou dizer o que eu sei, mas eu vou ser um pouco raso porque no jogo mobile, que eu citei um pouco lá atrás, o Nier Reincarnation dá um pouco mais de contexto sobre algumas coisas relacionadas a essa árvore. Até, inclusive, o último capítulo saiu mês passado e eu ainda não tô tão inteirado sobre isso, né? Até sobre o jogo no geral, porque eu não joguei, mas eu já pesquisei algumas coisas e tudo, mas, de novo, não vou falar aqui, não vou me aventurar em falar algo que eu não tô tão firme. De qualquer forma, a Árvore Divina, ela é, na verdade, um supercomputador que faz parte do Projeto Gestalt. O computador, a princípio, cria replicantes e também tem arquivada várias memórias da humanidade e dos replicantes também, e tem 2 entidades que administram esse computador, que são chamadas de Him e Her. No inglês, ele e ela. Os 2 têm os mesmos dubladores da 2B do 9S, tá? Mas isso é meio que um easter egg, não tem uma conexão direta entre eles. Até porque esse final ele foi adaptado do final de um livro chamado Grimoire Nier, né? Grimório Nier, que tem várias histórias paralelas, muitas delas escritas pela Jun Enshima, que é quem escreve boa parte dos livros mais relevantes de Drakengard, e de Nier também, e até de outras franquias famosas, tipo Final Fantasy. Mas, enfim, tem outras histórias no livro escritas pela Saoko Natori, que eu citei mais cedo, e pelo próprio Yoko Taro. Essa, inclusive, do final, é escrita por ele, mas algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, esses 2 administradores, que eu disse que tem os dubladores da 2B e do 9S, no livro é só um cara, né? Mas enfim, só quis trazer essa curiosidade. Mas o que acontece eles têm um certo interesse na Kaine, porque ela é excepcionalmente forte e porque eles detectam que ela pode ser uma singularidade. O que é uma singularidade? O vídeo já tá imenso e isso é um tópico mais relevante para Drakengard 3, mas para não ficar perdido aqui, as singularidades são pessoas, lugares ou coisas que podem causar rompimentos na linha temporal. Mas, de novo, mais sobre isso num futuro Goto Talks. Mas eles tentam coletar dados de combate dela, então colocam ela pra lutar com vários robôs também, até no mode dela e tal. E quando isso tá rolando, o Emil aparece pra ajudar ela. Ele aparece pela primeira vez em algum tempo. Tem um livro sobre o que ele tava fazendo nesse meio tempo, enfim, né? Como eu disse, ele tava reconstruindo o corpo e tal. Mas ele vai lá, dá essa moral, e eles conseguem ir avançando ali por esse terminal, né? Até que elas entram, tipo, num ciberespaço, digamos assim. E nisso, né, como eu disse, a árvore tem várias memórias arquivadas com ela, e a Kaine é confrontada com algumas coisas, né, da vida dela e tal, mas no final das contas, ela e o Emil se lembram do Nier, o que é uma cena lindíssima com o florescer de uma Lunar Tear gigante, com um novo replicante do Nier no centro. E assim se encerra a história. Cara, é um desfecho fantástico. E até quando você sabe, eu no caso pesquisei, né, pra saber como que fazia pra ter esse final, depois que o seu save é deletado, eu mesmo lendo já o que eu tinha que fazer, eu quando dei New Game fiquei o tempo todo tipo, será que eu tô fazendo isso certo? E aí eu tô na gameplay e tal, e bum, a Kaine acorda, eu fiquei maluco, eu juro. E é um final muito lindo, né, a declaração da Kaine. O arco dos personagens é fantástico, né, da Kaine querendo viver, do Emil aceitando o que ele se tornou e não deixando isso diminuir ele, do Weiss indo contra o que ele foi criado pra fazer, pra ajudar o Nier. Enfim, né, essa jornada com esses personagens que, pô, de fato se tornam seus amigos, sabe? Mas ainda assim, né, pra dar um fator multi-emocional, é um pouco duro, né? Porque agora, tipo assim,
aquela doença que a Yona tinha, ela era derivada do Gestalt dela que tava numa situação meio precária, né? Agora sem o Gestalt, ela continua com a doença. Tipo, ela ainda tá viva e tal, mas, enfim, eventualmente os replicantes, eles vão morrendo um por um, né? Não tem mais a Devil e a Popula pra seguir o projeto. Quer dizer, tem outros modelos de Devil e Popula, mas, enfim, eu vou falar sobre eles quando eu falar de Autômata. Que, por sinal, eu acho que é um bom momento pra fazer isso, né? Já que a gente encerrou aqui, bora pra Autômata. Então, gente, antes de falar do Autômata em si, eu vou bater os principais pontos entre o Replicante e o Autômata, mas são muitos. São mais ou menos 8.000 anos aí entre os dois, e eu não vou ficar listando absolutamente tudo, mas eu vou dar uma boa bagagem pra você que até, né, já jogou nessa sessão de spoiler, você ter o contexto legal da história, que às vezes nem tudo, né, é falado no jogo e tal. Então é isso. Com o final de Replicante, todos os Gestalts, as almas humanas, eventualmente perdem a consciência e morrem. E com a extinção dos humanos, né, param também a produção dos replicantes e eventualmente todos eles também morrem. Eles também nem iam se sustentar, né, devido à falta dos Gestalts. Mas, enfim, alguns androides que existiam na Terra, além da Devil e da Popula, passam a odiar os modelos Devil e Popula. Não a Devil e Popula que a gente vê em Nier Replicante, porque elas já morreram, né? Mas existiam outras em diferentes regiões, como eu citei, para observar o projeto. E no mundo todo, Devilas e Populas sofrem agressões verbais e físicas por serem o modelo de androide que fracassou, né, com o projeto. Embora, de novo, individualmente, as que foram responsáveis já estivessem mortas. Mas, eventualmente, como punição coletiva para as androides observadoras, os demais androides param com a produção delas e as já existentes, eles apagam a memória e reprogramam para que elas sejam constantemente atormentadas com sentimentos de culpa. Mas algumas centenas de anos passam depois disso e no ano 5012, alienígenas invadem a Terra. Os alienígenas não são tão importantes assim para a trama, sinceramente. A única informação oficial que a gente tem sobre eles é que eles eram organismos bem simples, não intelectualmente, né? Tanto que eles viajam no espaço, constroem robôs e tal, mas eles não têm complexidade emocional dos humanos e só saem atacando tudo mesmo, sem muita direção. Assim, tem algumas teorias sobre isso e tal, mas eu não quero entrar aqui porque não é nada oficial. Oficialmente, a gente só sabe disso que eu citei. Mas quando começa isso tudo, alguns androides constroem uma base na Lua para arquivar e proteger memórias da humanidade, mas de precaução mesmo. E enquanto isso, na Terra, nós temos um protetor, uma pessoa que está nela já há muito tempo e não vai deixar esses alienígenas bagunçarem nada. Essa pessoa é o Emil, o último, entre aspas, humano. Né, ele é a arma, né, mas a gente sabe que, assim como o Homem de Lata, ele tem um coração e ele cai pra dentro com os alienígenas, mano. A parada é que são muitos alienígenas, então o Emil usa os poderes dele pra se clonar. E aí os alienígenas estão levando um pau de um exército imenso de Emils e começam a investir e produzir robôs pra poder combater o Emil, né? Os Emil, no caso. E isso, tipo assim, não é um dia, são vários anos e que isso tudo rola. E durante esse processo, com tantas cópias, o Emil, agora de novo, os Emil vão perdendo as memórias e o senso de individualidade, né, do Emil original. E ele começa a levar a pior depois de um tempo, né? E os androides voltam a ser mais consumidos pela guerra. Mas enfim, mais alguns anos se passam e eventualmente uma máquina de origem humana, chamada P-33, que tá em Nier Replicante também, eu não citei porque faz parte de uma quest pontual, mas não do grande plot, né? Mas aqui ele é mais importante, então eu vou dar uma encurtada. O P-33, apelidado Beep, ele tinha uma missão, que é ver o céu. Uma missão pessoal que ele desenvolveu, os humanos não programaram isso nele, mas ele eventualmente consegue, mas quando ele chega lá, ele vê androides e máquinas numa guerra e se questiona por quê. E aí, a partir disso, a rede das máquinas desenvolve consciência. Assim, é bem mais detalhado que isso, obviamente, mas eu vou deixar na descrição aqui um link para essa história do Beep. E até um outro vídeo também relacionado, mas vou explicar melhor, né, no final do vídeo aí sobre os links em particular que eu vou deixar. Mas a história oficial que eu vou listar se chama A Chama de Prometheus, né? A Flame of Prometheus em inglês. De qualquer forma, o ponto importante é que as máquinas ganham um grau a mais de inteligência e racionalidade através da rede, e
a rede reconhece um problema na programação que os alienígenas deram para elas. Mas não é um problema de código, um problema técnico, não. É um problema de propósito. As máquinas foram programadas com o objetivo de destruir o inimigo. Se o inimigo for destruído, elas perdem o propósito de existir. Eventualmente, então, as máquinas se voltam contra os alienígenas e exterminam eles, e a rede mantém a guerra ativa enquanto algumas das máquinas recebem individualidade e começam a explorar mais a humanidade e o conceito de ser humano. A rede faz isso propositalmente, tá? Eu devo citar isso um pouco mais pra frente. Mas, de qualquer forma, passam alguns anos, então essa guerra, né, continua sendo uma guerra de atrito e tal. Até porque, sinceramente, se as máquinas quisessem ter destruído os androides, elas conseguiriam ter feito isso já há algum tempo, mas a rede não permite para justamente elas continuarem a ter um propósito. De qualquer forma, passam mais alguns anos e acontecem várias coisas importantes para a mitologia do universo, principalmente nas Américas, mas eu não quero abrir essa caixa de Pandora nesse vídeo, porque eu ainda nem falei da criação da Yorra, mas futuramente se eu fizer um vídeo de teorias sobre os dragões e tal, eu devo comentar sobre o que estava rolando lá. Mas de qualquer forma, eles estão nessa guerra aí, milênio atrás de milênio, e a moral dos androides começa a cair bastante de forma coletiva, porque eles sabem do fracasso do projeto Gestalt, e então muitos deles estão lutando sem um propósito maior, né? Até que um androide chamado Zinnia, estacionado numa base orbital, começa a pesquisar o núcleo das máquinas. E ele usa disso para criar o núcleo dos androides da Yorra, né, as caixas pretas. Ele é bem sucedido em criar alguns modelos, tipo número 4, número 21, mas o que todo mundo quer ouvir, né, é número 2 e número 9. Não a 2B e o 9S, mas os modelos numéricos, né, que eventualmente são o molde para eles. O Zinnia percebe a falta de motivação dos androides comuns e cogita criar uns robôs para viverem e operarem a base lunar, né, que eu falei que tinha as memórias da humanidade e tal, e espalhar a mentira de que alguns humanos sobreviveram e vivem na Lua. E criar mais androides ainda, desses que ele está modelando para difundir essa ideia com os androides da Terra. E ele chega até a traçar um plano para isso, mas arquiva porque ele não acha sustentável, né? Já que pode vazar o plano, ou eventualmente alguém descobrir, ou qualquer coisa assim. O número 9 descobre sobre essa ideia e também descobre que o material das caixas pretas são feitas com núcleos das máquinas, né, dos robôs, dos alienígenas. Sobre a descoberta das caixas pretas, ele fica enojado, ele se sente um monstro por ser montado com a mesma tecnologia das máquinas, mas sobre o plano de espalhar essa mentira sobre os humanos na Lua, ele acha genial. Então, o que ele faz ele mata o Zinnia, coloca o plano em ação em criar, entre aspas, um deus no céu, nesse caso, a humanidade, né, que vive na Lua, para que os androides continuem motivados a viver e lutar. Mas ele acrescenta uma etapa no plano. Ele deixa uma falha intencional no sistema Yorra para que, depois de uns 8 anos mais ou menos, as máquinas consigam infectar os androides Yorra com um vírus chamado vírus lógico, eu devo falar mais um pouco dele para frente, e exterminar as provas do plano, deixando só alguns pods operando a base lunar, mandando sinais fingindo ser humanos. Eu não sei se tem tradução de pod pro português. Na dublagem do anime só chamam de pod também, então por isso que eu tenho chamado assim. Mas, de novo, os pods são tipo uns robozinhos, assim. Mas não são as máquinas dos alienígenas, né? De qualquer forma. Ele tem essa ideia e tal, né, o número 9, mas o número 2 vê o Zinnia morto e mata o número 9, que simultaneamente mata ela. Mas o plano já foi posto em moção, e agora os pods vão se encarregar de tudo. Esse background vem de um dos musicais, Memories of Puppets, que eu não vi porque é em japonês, mas li tradução do roteiro, e também acrescentei detalhes de uma história A Too Silent Sea, ou A Much Silent Sea, né, eu já vi as duas traduções. Mas que no português seria um mar muito silencioso. Um evento importante que acontece antes do jogo também é o evento da peça Yorra, que eu devo ter citado 1 milhão de anos atrás, esse ponto, né, no Goto Talks, mas ela conta sobre a descida a Pearl Harbor. Mas eu vou deixar bem curtinho. É uma missão que o comando da Yorra, agora já em desenvolvimento, né, não é mais o Zinnia e tal, já é uma galera diferente, mas manda uma pequena equipe de androides para desativar um servidor de máquinas no Pacífico. Com milhares de máquinas protegendo, na época eles não tinham tecnologia de backup ainda. Então a missão foi planejada para não ter sobreviventes mesmo. Era mais para servir de base para aprimorar futuros modelos Yorra com, enfim, informações de combate e tal. Mas as androides da Yorra nessa missão fazem amizade com androides da Resistência na Terra. E no final sobrevivem 2 androides. Uma das sobreviventes é da Resistência e a outra é da Yorra. Nas 2 primeiras peças, no mangá e no jogo, a sobrevivente da Resistência é a Anemone. Na versão mais recente da peça e no anime, a sobrevivente é a Lily. Mas, então, como eu tô falando do jogo, a sobrevivente aqui é a Anemone, eu só quis citar a Lily porque, enfim,
perfeita, mas de qualquer forma. É, a que sobrevive aqui no jogo é a Anemone, da Resistência, que vira depois, né, a líder da Resistência, e a sobrevivente da Yorha é a A2. Que com o resultado dessa missão, a A2 se exila da Yorha, né, ela abandona a Yorha e sai pelo mundo sozinha matando máquinas, e muda bastante a personalidade dela também, né, antes ela era uma pessoa super feliz e otimista, e depois ela, cara, ela fica meio solitária, mais séria, enfim, meio triste de se ver, né? Mas de qualquer forma, não, sério, eu sei que eu falei a mesma coisa do Nier, mas o Nier ainda tava assim, no gás, né? Ela tá, tipo, dia após dia matando máquina e tal. Tá, Augusto, dá logo pra falar do enredo do jogo em si? Acho que dá. Se não tem espinhos na minha memória, eu acho que eu bati os principais acontecimentos que levam pro enredo de Autômata. Mas, o que eu falei lá atrás, a 2B e o 9S vão numa expedição na Terra para investigar algumas coisas que tem rolado por lá. Para resumir o que acontece na primeira metade, a 2B e o 9S observam as máquinas tentando aprender a ser humanas, só que elas, no geral, levam as coisas muito no literal, né? Tipo, as máquinas que estão nessa de imitar tentam emular comportamentos humanos sem entender muito bem o porquê por trás deles. Elas só sabem que sim. Por exemplo, tem uma história no jogo, que você joga e tal, né, de uma máquina chamada Simone, que deseja ser linda, e ela começa a improvisar vários acessórios para a roupa dela e começa a agir como uma atriz de teatro para se conformar ao molde de que os humanos, né, tinham do que seria uma mulher linda, né, uma atriz e tal. Enfim, e com acessórios enfim, roupas e tal. E tem algumas histórias nessa pegada que servem como crítica, né, a algumas normas sociais e tudo, mas o grande plot que se desenrola aqui são aquelas duas máquinas humanoides que eu citei lá atrás, né, do deserto e tal, que elas se intitulam Adão e Eva. Eles revelam para 2B e para o 9S que os alienígenas já estão mortos há algum tempo, mas que para eles pouco importa isso, porque o que fascina de verdade eles é a humanidade. Eles lutam, mas fogem, se encontram de novo, até que o Adão mete um papo para 2B que a humanidade era meio perversa e tal, e ele quer experimentar ao máximo ser humano. E isso inclui o conceito de morte. Então ele se desconecta da rede e luta com a 2B até que ela mata ele. E ele até curte um pouco entender a sensação da morte e tal. Quem não curte tanto é o Eva, que fica furioso com a morte do irmão. A 2B e o 9S fazem mais algumas coisas enquanto o Eva se prepara para vingar e vai pra cidade pra deitar a galera. Parênteses aqui, tá? Nesse meio tempo, quando a 2B luta com Adão e tudo mais, o 9S acessa alguns arquivos no espaço cibernético e descobre que o Conselho da Humanidade é uma farsa. E a comandante diz pra ele que justamente eles precisam de uma causa pra continuar lutando. Mas só isso, ela não diz nada sobre a última etapa do projeto, que na verdade ela nem sabia sobre. Mas então, o Eva aparece na cidade do Ocasso. A 2B e o 9S derrotam ele, mas não antes do 9S ser infectado com o vírus lógico, né? Que é um vírus derivado aí das máquinas e tal. Ele então pede pra 2B matar ele, e que tá tudo bem, porque ele vai voltar com o upload do bunker e tal. Mas a 2B fica meio triste, porque ela diz que assim ele vai perder o ele de agora, né? Mas ele insiste que é o único jeito, então ela faz isso. Enquanto chora, né, se questionando o porquê que sempre acaba assim. E eu queria abrir mais um parênteses aqui, porque quando eu cheguei nessa parte, eu mandei um áudio pro jogo, porque o jogo parece que vai acabar. Então eu mandei esse áudio pra ele meio que de review geral do jogo, mas tem uma outra metade que eu ainda não tava ligado. Mas então, mandei esse áudio pro Paulo, achando que a história acabava ali, e disse que foi bem legal, divertido de jogar, e que eu gostei do desenvolvimento de personagens da 2B, né, que tipo, não tinha emoções, e mostra emoções no final, que é um arquétipo de personagem que eu já vi, né, não era nada muito inovador e revolucionário, mas que na execução da personagem dela foi boa. Mas também que eu achava meio o lance do 9S, entre aspas, morrer, né, o ele de agora, ou não, porque é como eu citei, né, pra mim esse negócio de vida robótica e tal, e sabe, ele vai voltar no bunker. E no caso aqui ele consegue voltar até antes, porque ele acessa os dados das máquinas que tinham ali em volta, que continham dados dele, sei lá o que, de quando ele se hackeou na rede. Então eu tinha achado essa parte meio draminha. Eu fiquei meio, tipo, triste e tal, mas a longo prazo eu tava meio, tipo, tá, sabe? Mas que no geral, pô, bom jogo. Meu amigo. Então, você joga mais uma vez e quando essa cena passa, você recebe um teaser dos outros 50% do jogo. E agora o negócio vai de um draminha pra um dramão. Então, pra ir direto ao ponto, a Yorha tá preparando um ataque bem decisivo contra as máquinas, quando o momento chega e a parte final do projeto Yorha começa a ser executada. E algo tipo 99% dos androides Yorha são infectados pelo vírus lógico de cara. E agora os androides Yorha vão matar uns aos outros ali.
A A2B e o 9S fogem pra Terra, mas eles caem em locais separados, e pra dar uma apimentada ainda mais na situação, a A2B tá infectada com o vírus lógico. A A2B tenta fugir de androides Yorha e máquinas normais tentando matar ela, enquanto o vírus ainda não tomou ela por completo, e ela encontra a A2. Eu não narrei aqui, mas elas já tinham se encontrado por, tipo, 1 minuto no jogo. Nessa altura, o comando instrui a A2B e o 9S pra destruírem ela. Nessa primeira vez que eles se encontraram, antes de rolar esse negócio todo, por ela ter desertado a Yorha e tal. E até antes do jogo, eles já tinham se encontrado algumas vezes, mas a A2 sempre conseguia matar a A2B e o 9S. Só que no jogo eles não reconhecem ela no primeiro contato, porque nenhuma das vezes que ela já tinha matado eles tinham feito backup antes. Então, né, pra eles é como se fosse a primeira vez, mas a A2 já sabia quem eles eram. De qualquer forma, nessa vez que você encontra ela no jogo, na primeira etapa do jogo, né, no primeiro ato, ela foge, a A2B acaba que dá um atraso nela, então ela foge. Então, agora que tem esse reencontro, a A2B já sabe quem ela é. Superficialmente, né, mas, enfim, ela reconhece ela, é o que eu tô querendo dizer aqui. De qualquer forma, a A2B pede pra A2 receber as memórias dela, e ela concorda com isso. Então recebe as memórias e mata a A2B. O 9S chega lá, de longe, e só vê a A2 matando a A2B. Ele tá em cima de uma ponte, né, que desaba, e ele apaga por umas 2 semanas. Mas a última coisa que ele vê é isso, e então ele quer matar a A2. Enfim, nesse período que o 9S tá meio apagado, a A2, então, se reencontra com a Anemone, uma cena que eu acho que o jogo não transmitiu a emoção que devia, mas, comentários à parte, elas se reencontram e a Anemone fala que tem um grupo de máquinas pacifistas que a Resistência interage e troca com, né? Esse grupo de máquinas que se desconectaram da rede, vivem num vilarejo aí numa floresta, e o líder delas é o Pascal. A A2B e o 9S já tinham ido lá e tudo, né, no jogo, mas a A2 ainda não estava ligada. O Pascal é muito legal, muito show, e é meio que só isso que eu tenho pra comentar dele, que é relevante aí pro grande roteiro, de novo. Mas, enfim, a A2 de início fica naquela de, tipo assim, uma máquina, você tá louca, Anemone? Mas a Anemone explica que ele é de boa e tudo mais, enfim, interação de desenvolvimento pra personagem da A2, né? Mas aí a A2 vai fazendo umas missões pessoais e tudo, né, com a Anemone, com o Pascal, e ajudando ali e tal. Mas a massa engrossa realmente quando você chega no ponto onde o 9S acorda. Ele acorda depois de ser reparado por mais ou menos 2 semanas por 2 androides gêmeas de manutenção que ajudam na resistência. R$10 pro chute de quem são essas androides gêmeas. Então, é a Dévola e a Pópula, que contam pro 9S que a 2B morreu, né, confirmam pra ele no caso, porque ele tinha visto isso. E nessa o 9S sai do acampamento da Resistência e se depara com uma mega estrutura que saiu do chão. O 9S vai lá dar uma olhada e a rede das máquinas se comunica com ele, dando a localização de 3 subtorres que ele precisa acessar para abrir a passagem da torre principal. Aí no jogo você vai nessa quest e tudo, rola umas paradas tensas lá, por exemplo, a operadora da Yorha que se comunicava com o 9S, a 21O, ela também tá infectada com o vírus lógico e tal, e, né, com tudo isso rolando, a sanidade do 9S tá indo pelo ralo. Mas ela bate no fundo do esgoto mesmo quando ele eventualmente consegue entrar na torre principal. E só antes de revelar o que ele aprende, depois que ele entra lá, eu quero citar um evento que acontece imediatamente antes disso, quando ele tá tentando abrir a porta da torre. O 9S, pra entrar na torre, tem que hackear a porta, né? Mas enquanto ele faz isso, ele ficaria meio desprotegido, então aparecem a Dévola e a Pópula. E cara, quando eu joguei a primeira vez o Autômata, né? De novo, eu joguei antes do Replicante, então não pensei nada a respeito. Elas aparecem lá e falam, 9S, a gente estava te esperando. E, enfim, e elas passam por ele e começam a atacar as máquinas que estão ao redor, protegendo ele enquanto ele hackeia a torre. Ele consegue entrar, mas elas morrem. Mano, essa cena é insana depois que você joga Replicante. Porque além do paralelo com o Replicante, tipo, das duas aparecendo assim, e, pô, sei lá, tu fica meio tipo, cara, será que de novo elas vão me trair? Então, né, além disso, a música que eles colocam pra tocar, eles botam a Song of the Ancients, né? Uma nova versão, e que era a música que elas cantavam no Replicante. E, cara, por isso que eu falo, pra todo mundo, se possível, jogar o Replicante antes do Autômata, porque, quer dizer, se você tá ouvindo, agora talvez não tenha o mesmo efeito. Quer dizer, efeito vai ter, eu prometo, porque eu já vi isso 1 bilhão de vezes e sempre sinto. Mas enfim, né, eu chuto que você já jogou. Então, cara, é outra experiência. E tem várias coisas, pequenas cenas e referências, assim, que com Replicante que vão de, putz, zoado, pra tipo assim, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso. Isso porque o Autômata também tem uma side quest, algumas side quests, na verdade, que
do Emil, né? Que se trata aí do restante do exército de Emils, que não faz parte da história principal, por isso eu não comentei sobre, mas a quest é lindíssima. E outra música remix, né, do Emil, fantástica. E cara, até no Autômata a emoção do replicante ecoa. Mas enfim, graças ao sacrifício da Devil e da Pópula, o 9S consegue entrar na torre. E aqui a rede das máquinas revela pra ele qual era o plano final do projeto Yoha, né? Que a criação dele, da 2B e dos demais amigos dele, né, tipo a 21O, como eu citei, elas foram criadas e já planejadas para serem aniquiladas. Aí ele perde tudo, cara. Não só a causa que ele estava lutando por era uma farsa, como ele já tinha, né, se ligado um pouco mais cedo, como agora ele descobre que ele foi criado para ser sacrificado por uma mentira. E, cara, duríssimo, né? É um pouco disso que eu tava comentando lá em cima, do que eu falei que eu era bem resolvido como, tipo, eu sou um cara meio tranquilo quanto a isso, porque eu não acredito muito em, tipo, propósito de vida objetivo. Eu acho que o propósito é você que escolhe. Enfim, no final é essa mensagem que passa, né? Eu vou chegar nesse ponto ainda. Mas, por isso que eu tô falando, pra mim, eu adorei a mensagem, mas é algo que não mudou a minha visão de vida. Mas talvez, né, uma pessoa aí que não jogou, eu entendo como tem esse efeito e eu acho, pô, surreal, né? Incrível. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Quer dizer, ou não, porque eu tô assumindo que você já jogou o jogo, mas enfim. O que a 2 tá fazendo esse tempo todo? Ela tá investigando essa parada da torre também, e ela e o 9S até se cruzam algumas vezes, e ele tá a pilha toda de matar ela e tal, mas nunca se concretiza. E eventualmente, depois que a torre é destrancada pelo 9S, ela também acessa a torre, e lá ela conversa com a rede das máquinas. Para ser mais exato, quando eu tô me referindo à rede das máquinas, eu tô falando do ego que a rede desenvolveu na forma de duas garotas vestindo vermelho, que se chama N2. Pro Autômata, a única coisa importante de saber sobre elas é que, como eu disse, elas são o ego dessa rede, assim por dizer. E a A2 consegue dividir o ego da N2. Como que ela consegue fazer isso? Então, a ideia da rede era fazer com que a guerra se prolongasse para que ela siga evoluindo e, né, tem o lance todo de propósito para as máquinas e tal. E, inclusive, é por isso que ela desconecta algumas máquinas da rede, né, tipo Pascal e tudo, porque ela quer ver o desenvolvimento de como seria algumas coisas, né? Tipo, enfim, ela tá fazendo um grande experimento na Terra, além de dar esse propósito para as máquinas. Mas a A2, junto com o pod 042, que era o pod da 2B, bolam o seguinte plano para derrotar a rede. A A2 só deixa que a N2 fique atacando ela enquanto ela se esquiva ou se defende, mas sem retaliar, porque a N2 tem interesse em aprender. E então, né, cada vez mais ela vai atacando a A2 com mais potência. Até que, eventualmente, o que acontece é que o ego se divide em dois, porque uma parte da N2 reconhece a A2 como uma ameaça e quer tentar exterminar ela para valer. E a outra parte quer continuar esse experimento com a A2 para continuar a evoluir. Então o ego da rede trava uma guerra contra si próprio, permitindo que a A2 passe enquanto ele tá ocupando discutindo com a outra metade dele. É meio que uma metáfora, né, pra, tipo assim, discussões fúteis enquanto tá rolando algo mais importante ao mesmo tempo. Até a própria A2 fala, tipo, ela tá sobre a rede, que tá se comportando igual um humano. Mas seguindo aqui com o roteiro, a A2, né, segue progredindo na torre e ela descobre que na verdade é um canhão que vai destruir o servidor na Lua, consequentemente destruindo o restante de informação formalmente registrada da humanidade. Quando ela chega no topo para tentar parar isso, ela encontra o 9S. A A2 explica para o 9S sobre essa torre ser um canhão mirado na Lua e tal, mas o 9S manda para ela um e daí. Não é um e daí num tom de diferença, não. É um e daí numa mistura de um tom sarcástico e raivoso. Até poderia dizer insano. E ele completa esse daí dizendo pra ela que a humanidade já tá extinta há muito tempo e que ele e todos os androides da Yoha foram criados pra serem, né, tipo animais de abate, né, pra serem extintos. E então a única coisa que importa pra ele agora é matar ela, por ela ter matado a 2B. Agora vem a bomba. A 2B passou as memórias dela pra A2 antes de morrer, né? A A2 então diz o seguinte pro 9S: a 2B odiava ter que continuar te matando. Agora eu vou ter que dar uma retrocedida pra lembrar de quando o A2B mata o 9S, porque ele tem o vírus lógico, né, naquela que eu falei que é a metade do jogo, e ela chora, se questionando de maneira retórica, né, porque sempre acaba assim. Meu amigo, a A2 conta que o nome da 2B era uma identidade falsa. O nome dela, de verdade, é 2E. Yoha, número 2, tipo é de Executioner, né, de carrasco. Ela executa androides da Yoha que descobrem a verdade sobre a humanidade e lembram do livro que eu citei, Memory Thorn. Então, mais uma vez, se você jogou o jogo e não leu, por favor, leia pra sentir o impacto e depois volta aqui, ok?
Mas tem 2 livros, na verdade, Memory Cage e Memory Thorn. Eu tenho uns probleminhas com Memory Cage, tipo, ele é bom e tudo, mas eu acho que tem um potencial desperdiçado, mas ele narra a primeira vez que a 2B mata o 9S. E já o Memory Thorn relata já um ponto onde ela já fez isso algumas vezes e ela não aguenta mais matar ele de novo, e de novo, e de novo, e ter que fazer isso com o amor da vida dela, né? Então ela tenta se matar. O 9S impede ela, se matando no lugar, antes que a 2B consiga fazer isso, e firmando uma promessa com ela pra ela continuar matando ele, porque ele sempre vai voltar e eles sempre vão se encontrar de novo. Mano, vocês lembram que eu falei que eu achava meio draminha, né, esse negócio? Porque, o 9S vai morrer, mas ele vai, tipo, né, robô dá pra reconstruir, ele já tem o backup dele no servidor e tal, então tanto faz, né, tipo, a longo prazo. Meu parceiro, essa revelação recontextualizou tudo pra mim sobre a 2B, né? E essa relação, tipo assim, o problema é justamente que ele volta e volta e volta e volta. Cara, ele me puniu demais por eu pensar dessa forma. Tipo, seria melhor se ela só tivesse feito isso uma vez e pronto. Ou, enfim, se ela só tivesse rejeitado e ido embora igual a 2, desertado e tal. Mas, enfim, né, eu entendo que não é uma decisão também tão simples assim de se tomar. Mas, cara, então, justamente esse lance que eu falei, mas o robô morre e volta e tal. Ele volta e ela tem que matar ele de novo, cara. E de novo, e de novo, e de novo. E, cara, foi aí que eu realmente senti o impacto, mano. No que eu falo, por isso que a 2B é a minha personagem favorita, porque ela tá sofrendo nesse ciclo eterno e, cara, é justamente o que eu falei sobre o arco de personagem dela, né? Que antes eu achei maneiro e tal, o lance, tipo, o robô que não tem emoções e depois mostra emoções. Meio reciclado esse arco, né? E muda isso pro que, na verdade, o que tá rolando é que ela se inibe de sentir as coisas porque ela sabe da missão dela e da promessa dela que ela fez pro 9S. Mano, é sensacional. E é implicado que o 9S tinha resquícios de memórias disso e que, no fundo, embora ele também amasse a 2B, talvez ele quisesse matar ela também, né? Porque é isso, porque ele sabe que ela vai matar ela. Quer dizer, ele sabe que ela vai matar ele. É o que eu quis dizer. Enfim, cara, pra dar um grau a mais, é revelado também que o 9S também tá infectado com o vírus lógico, né? Agora, nesse ponto, que ele vai lutar com a A2. Então, nesse ponto do jogo, você escolhe se você quer jogar com a A2 ou 9S nessa luta final. Mas pra ter o final verdadeiro, você vai precisar ter que jogar com os dois. Mas eu vou seguir narrando aqui o final que você escolhe jogar com o 9S, porque ele te dá um pedaço de informação a mais sobre o canhão, né? Que vai atirar na lua. O canhão em si, originalmente ele era um canhão mirado no servidor da Lua mesmo, mas a rede das máquinas muda de ideia. E, na verdade, vai lançar uma arca que contém uma coletânea de dados e memórias das máquinas, né? Não é muito claro que essa arca, se é tipo um feixe de luz com memórias ou se é um projétil mesmo, e enfim. E a arca vai para outro mundo, vai ficar vagando pelo espaço. Pra rede, essa parte é indiferente, já que ela não envelhece, né? Enfim, a rede das máquinas, então, vai embora da Terra. As máquinas não são extintas, não, né? As que já estavam desconectadas da rede, como, por exemplo, o Pascal, seguem de boa. Eu não sei se as que estavam conectadas desativam ou continuam lá, mas não sei. Devia ter pesquisado antes pro vídeo, mas sei lá. Mas o Pascal fica vivo e tal, né? Enfim, acho que já estavam desconectadas. Isso eu tenho certeza. Mas tá. Cara, é lindo ver a arca atirando no céu. Você vê o corpo da Devil e da Popula sendo amassados, né? Pelo desabar da torre e tal. Enfim, e vai rolando os créditos, né? E cara, talvez junto com Undertale, uma das conexões de jogo-jogador mais bem feitas que eu já vi na minha vida inteira. Você faz um minigame contra os créditos, e os créditos tocam uma versão de Way of the World nova, que mistura todas as versões e acrescenta o própria equipe de desenvolvimento do jogo fazendo um coral, né, no fundo. Tipo, não aparece isso, mas é a voz deles. E, enfim, o que tá rolando ali, né, esse minigame que eu falei, você meio que luta contra os créditos, entre aspas, e aparece o save de outros jogadores pra te ajudar nisso. E aí, no final de tudo, né, o jogo te pergunta se você quer deletar o seu save pra ajudar outra pessoa completamente aleatória no mundo, né, usando um recurso online aí que o jogo tem, mas que se você quer deletar o seu save pra que essa pessoa receba ajuda. E, cara, é muito emocionante. Eu, justamente, que não tava já familiarizado com esse lance de deletar o save, né, que tem nos jogos, que também tinha no replicante, no caso, né, foi
pô, surreal. E termina com uma cena pós-créditos dos pods transmitindo a mensagem do jogo de maneira bem direta, né? Ele fala isso. Ele diz, a mensagem, né, que mesmo que o futuro seja algo incerto, é algo que nós temos que construir por nós mesmos. E mostra eles reconstruindo a 2B, o 9S e a A2. Então é um final bem feliz, assim, né? E otimista, embora ainda crie aquela melancolia, porque acabou de tocar Weight of the World, tem a cena toda da torre desabando, né, enfim, e aparece a Devil e a Popula mortas, e enfim, dá aquela sensação, tipo, caraca, né, tipo, você tem um calm down um pouco com a coisa. Mas, enfim, é um final muito feliz e muito otimista. Ao contrário de Replicante, que é um final muito feliz ali também no momento, e que também transmite uma mensagem direta, né, falada pela Kanye e pelo Emil, de que mesmo que o mundo tenha coisas terríveis nele, a gente tem que apreciar o que é bom e seguir em frente. Mas, tipo assim, o subtexto ali do Nier é que é isso aí, cara. A humanidade vai ser extinta. Enfim. Mas ainda assim é lindo, é fantástico. E os dois, eu tô falando dos dois. É lindo e fantástico e sem palavras, cara, pra essa peça que foi esses dois jogos, né? Enfim, depois disso tudo, eu vou agora fazer as minhas ressalvas finais pra poder concluir a saga que foi esse Good Talks de hoje. Bora lá. Então é isso, pessoal. Como eu disse mais cedo, eu prefiro o Replicante, mas eu amo demais os dois. Eu quis fazer esse vídeo bem carregado de conteúdo, porque é uma franquia que tem muito material, e muito material que não foi traduzido e que você tem que saber filtrar legal algumas coisas e realmente querer ir atrás. Então eu queria fazer disso aqui realmente uma parada bem compreensiva, né? Até pra alguém que já jogou, pra não ser só um recap gigante do jogo, né? Pra ter aí um contexto maior e mais informações. Eu sei que teve uma parte ali que eu fui e voltei, principalmente no do Automata, porque tem muita coisa, né? São 8.000 anos entre os dois. Se eu tivesse comentado do que rola em Drakengard antes do Nier Replicante aí, então esquece. Mas... enfim... Eu acho que eu consegui manter o ritmo, embora o vídeo tenha ficado longo, e eventualmente terá um sobre Drakengard, né? Mas cara, é uma franquia aí com temas riquíssimos, ótimos personagens, jogos diferentes no sentido, né, que um é um jogo um pouco mais padrão, pode-se dizer assim, mas só que muito avançado na questão da narrativa, que é o Replicante, e outro que é uma jogatina única. Né, uma experiência um pouco diferenciada, até o que eu falei, né, do lance de ser uma visão mais pura do Yoko Taro, e ter todo o lance nos créditos, ter o coro, né, do pessoal, e, enfim, tem todo um contexto aí que eu acho que enriquece a criação dessa atmosfera que a Automata conseguiu criar. Mas eu ainda consegui deixar algumas coisas pro futuro, para fazer algum vídeo de teoria, ou qualquer coisa assim, né, talvez explicada com mais detalhes, ou eventos que eu não narrei aqui. Mas eu queria dizer sobre a descrição, eu vou deixar alguns links, todos em inglês, porque é difícil achar conteúdo de Nier em português. Eu ainda não me propus a traduzir tudo, mas como Nier não tem dublagem, se você já jogou, né, entendeu a história, eu acho que vai ser de boa ler o material, mesmo que em inglês. Alguns links que eu queria destacar aqui são um canal no YouTube, um canal pequeno, humildemente, né, porque aqui o Fomos Invitados ainda tá em ascensão, mas é um canal de muita qualidade, chamado I Am Kain, faz ótimos vídeos de Drakengard e Nier, e também vou deixar algum vídeo ou outro mais pontual sobre alguma coisa que eu trouxe aqui, que foram explicadas melhor por outra pessoa, né, em um vídeo focado no tema. Por exemplo, o que eu falei lá da tradução da personagem da 2B, tem aquele que eu assisti há um tempo atrás, eu reassisti agora e vou botar aqui, porque vale a pena ver. Principalmente que essa galera, ela fala japonês, né, eu não falo, tipo, eu tô reciclando aí algumas coisas que eu já vi. E, de novo, vi em algumas fontes, então confirmei. Esse negócio de dublagem, gente, sempre tem que ter cuidado, porque tem muita gente que é meio elitista, tá ligado? E quer falar que sabe e tal, então tenta ver mais fontes, né? E às vezes gente que se engana genuinamente. Eu já vi, de novo, como eu citei um tempão atrás já nesse vídeo, eu já vi uma galera se retraindo de algumas traduções que fez, que na verdade tinham outro sentido, e enfim, porque é um trabalho complexo, né? Não é desmerecendo, não, é difícil.
principalmente japonês, né, que é uma língua de outra origem total, né, das línguas europeias ali, do leste europeu, quer dizer, do oeste, foi mal, do oeste europeu principalmente. Mas enfim, vou deixar, né, esses vídeos na descrição, vou deixar também algumas das histórias que eu citei aqui, já no link delas mesmo e tal, além também do site Fire Sanctuary, que tem bastante informação boa sobre lá, relacionado a tudo do universo Yokotaro, né, até Drakengard e tal. Eu vou deixar um link também para um site chamado Accords Library, que tem muitas, praticamente todas as histórias que eu citei. Se você procurar por título, tem até o roteiro do CD Drama, se você não quiser ouvir, né, se você quiser ler, tem como você achar lá. E é muito bom. Accords Library? Quem é Accord, Augusto? Isso é papo para outra ramificação. Mas, por fim, eu vou deixar da Arc Wiki, que é uma wiki mais focada no autômata, eu vou deixar aqui já na página que conta a história de criação da Yorra. Mas você pode pesquisar outras coisas lá também, né? Tem bastante coisa do teatro, enfim, vale a pena dar uma olhada. Mas, de novo, é mais focado no autômata. Mas é isso. Acho que deu pra falar bastante, acho que deu pra transmitir o quão apaixonado eu sou por essa franquia, que rapidamente se tornou aí a minha segunda favorita. Talvez terceira, disputada com Star Wars, mas Arcane é a primeira. Essa aí é intocável. E olha que eu nunca joguei League of Legends, né? Eu sei como é o sistema do jogo e tal, mas sei absolutamente zero sobre tudo na lore, que não tava em Arcane, que eu vi. Mas, de qualquer maneira, é isso. Caso você tenha visto, né, aqui tudo e já jogou e tal, e sabe bastante também, às vezes você já jogou Reincarnation, ou, enfim, fala japonês, já viu algum material aí diferente, qualquer coisa, tenta entrar em contato aí, né, vai que eu realmente tô nessa exploração aí agora sobre o Reincarnation, né, o Nier Reincarnation e tal, então é isso. Acho que dá pra encerrar já. Obrigado por ouvir.